at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. You realize if they nominated host, I wouldn't even get this job. So y'all be watching Neil Patrick Harris right now. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 169. Eu sou Rafael Arinelli e o Chris Rock não volta mais. Não volta. Pior que, acho que volta. Não volta. Não sei. Eu sou Daniel Cury e eu resumiria o Oscar 2016 como a grande aposta no retorno de Mad Max. Boa. Eu sou o Lucas Albuquerque e agora que o DiCaprio estragou a piada de todo mundo, nós vamos fazer meme com Johnny Depp, Matt Damon ou Will Smith? Bem, acho que a Glória Pires já respondeu a minha pergunta. Nossa. Boa, foi boa. Eu sou a Grécia Bafa e eu não estou em crise. É, isso mesmo. Mesmo com o Mad Max ganhando vários, você não entrou em crise. Você não é a tristeza do Divertidamente, né? Não. Tô bem longe disso, eu acho. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos, né, nesse podcast anual que a gente faz aqui sobre a premiação do Oscar, né, Dani? Então, já é o terceiro ou quarto? Ué, quarto. Acho que é o quarto ano, já. O quarto ano consecutivo ano que a gente fala de Oscar. Exatamente. Faz um apanhado geral dos vencedores e fica falando mal do apresentador. Ou bem, geralmente eu falo bem. Porque eu gosto de todo mundo. Quando foi a Ellen DeGeneres, a gente falou bem. A gente falou bem. Mas eu curti o Chris Rock. Bom, a gente reuniu então aqui dois dos nossos autores, né, aqui do Cinemação, o Lucas e a Grécia, que ajudaram a gente aí a acompanhar essa premiação de 2016 e a gente vai conversar sobre o que rolou nessa premiação tão aguardada que finalmente quebrou um tabu, né, que foi a premiação aí pro Leonardo DiCaprio, e a gente vai discutir isso de todas as formas, mas antes, inclusive, a gente precisa aqui parabenizar a equipe Cinemação por mais uma cobertura fantástica do Oscar, via Snapchat, via Twitter, via Facebook, via sei lá o que mais vocês fizeram, Dani? Fizeram um videozinho, né? Instagram, olha aí. Foi tudo. Cara, fantástica a cobertura. Na verdade, o Facebook foi o menos, porque o Facebook é uma bosta. Que o Facebook, não dá pra fazer cobertura. O Facebook não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Facebook só replica lá e tá tudo bem, porque o Facebook às vezes me irrita. Exatamente. E aqui, né, ajudaram aqui a gente, ó, a Grécia, o Lucas que tá aqui, a Juliana Raia também, outra autora aqui do Cinemação, o Dani também tava lá, né, fazendo toda a cobertura. Tweetando. Eu e o Felipe também tweetou pra caramba. Também, exatamente, outro autor aqui do Cinemação. Então a gente tem que agradecer essa galera que fez, um trabalho fantástico, mais uma vez, falando as minúcias ali do Oscar, a cor do sapato da quinta apresentadora de trás pra frente, que deu uma trupicada ao entrar no palco, a gente tava lá comentando, cara. A gente não perde Foi no nada. minuto 12 e 53 segundos, né? Exatamente. Isso. Na cobertura do A moça que tava com glitter também, né? Teve a do glitter. De glitter no corpo. É verdade, a Grécia reparou em tudo. Tá aparecendo agora na timeline do Facebook o Titanic como melhor filme. Pois é, um pouquinho atrasado só, né? Só um pouquinho. Fica aqui também a dica pra quem quiser, quem usar essa rede social fantástica que é o Snapchat. Nós estamos no Snapchat, então vai lá, segue o Cinemação lá. Temos lá toda a cobertura que fizemos do Oscar, né? Mas vamos tentar alimentar mais essa rede social para que você acompanhe as novidades do Cinemação por lá. Então vamos conversar sobre o Oscar 2016, os vencedores, os perdedores, os apresentadores e as polêmicas que envolveram essa maior premiação do cinema, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no.
Dani, mais um ano que a gente fez essa cobertura sensacional do Oscar. Você tava lá acompanhando tudo e a pergunta que fica é: quem foi a pessoa mais bem vestida no Oscar? Pessoa mais bem vestida, cara, foi a Cate Blanchett. Kate Mano, Blanchett, sério, olha só. além dela ser sensacional, né? Tipo, eu acho ela linda e tal. Ela tava com uma roupa, eu até falei na hora lá. Eu falei, meu, parece que é dela. Tipo, não parece que ela vestiu aquela roupa. Parece que tipo, ela nasceu com aquela. Sério, era tipo um negócio grudado, assim, sabe? E ela é muito elegante e tal, né? Então tava bem legal. Sério mesmo, tipo, não sei se a sua ideia era ter alguma piada do tipo, mas bem vestida foi. Não, tipo, a minha você mãe deu uma... que tava de pijama, né? Não, você deu uma resposta consistente aí, argumentando Sim, tudo. foi sensacional. Quem sabe não pinta aí um post depois sobre a moda do Oscar, ainda? De repente. De repente. Teve também a Margot Robbie, que eu escrevi no Twitter, que a Margot Robbie meu coração, tipo, uma trocadilho muito bom. Pois é. E Dani, como que as pessoas fazem pra comentar esse episódio, dizer o que elas acharam justo, injusto, falar tudo que eles acharam sobre o Oscar 2016? Quais são os nossos meios de contato pra isso? Você vai mandar um e-mail para contato@cinemação.com e no e-mail você pode escrever o quanto você quiser, a gente sempre lê e retorna, né? Se não der pra ler, a gente retorna o e-mail de todo mundo. Você pode entrar no facebook.com/cinemação e acompanhar as novidades por lá. E claro, comentar, mandar mensagem da forma como você quiser, a gente vai receber. Você pode seguir no Twitter, no @cinemação, ou no Instagram, no @cinemação. Você também pode comentar, dar feedback, falar o que você quiser, retweetar, etc. Lembrando também que a gente agora tem o Snapchat, que também é Cinemação. O Snapchat não tem arroba, né? É só Cinemação. Vai ter algumas novidades por lá, fica de olho, segue a gente, que a gente vai começar a pôr novidade também no Snapchat, que é a nova moda, né? A nova onda aí da parada. Quer ouvir a gente de um jeito diferente? Entra lá na www.webradiovagalume.com, uma web rádio super legal que exibe o podcast Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas e com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não esqueça de acompanhar sempre o cinemação.com com todas as notícias, novidades, artigos, críticas sensacionais e claro, curta a gente no SoundCloud ou dê a notinha no iTunes para que a gente seja apresentado para mais pessoas. Lembrando que se você quer ajudar o Cinemação a crescer, a se desenvolver, tá aí mais uma oportunidade para você fazer isso lá no patreon.com/cinemação, o lugar onde você faz doações para o Cinemação a partir de $1. Fazendo essa doação, você vai ajudar o Cinemação a se desenvolver e a trazer novos conteúdos aqui, tanto pro podcast, quanto pro nosso site, quanto em vídeo também, né, que a gente tem a intenção de fazer e tal. Então assim, tem muita coisa para fazer, muita coisa legal, só que a gente precisa da sua ajuda. E com essa ajuda nós vamos conseguir pagar os custos disso tudo e conseguir produzir mais conteúdo para você. Então no patreon.com/cinemação ou no post que temos aqui nesse podcast, que você pode ir lá clicar num banner que tem aqui no post, você vai ser direcionado para o patreon.com e vai ajudar o Cinemação nessa empreitada que é a internet. E vamos agradecer aqui o Diego Lima, o Alberto Marinho, Camilo e o Fernando Machado, que ajudam o Cinemação com $5. Todos os meses eles fazem a doação pra gente e um dos prêmios é a gente agradecer aqui a participação dos nossos patrões que ajudam a gente a fazer esse podcast acontecer. Vai lá então no patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, trouxe um comentário aqui curto, um comentário pequeno que foi deixado lá no nosso Twitter do Cinemação, no momento em que vocês faziam a cobertura lá do Oscar, e aí a Suzy Neves comentou. Vocês escreveram: melhor Oscar imprevisível do que aquele que a gente sabe todo mundo que vai ganhar e fica um porre. Concorda? E aí a Suzy nos respondeu: olha, se minha TV ou notebook ou celular sobreviverem a tanta raiva que eu tô passando, eu posso concordar no final. Por que será? Será que ela não gostou do Mad Max? Pode ser que ela não tenha... As surpresas não tenham sido muito boas, né? Não sei. Eu acho que como devia estar no começo e o Mad Max estava tipo gol da Alemanha, né? Exato. Assim, Mad Max. E realmente, assim, tem muita mulher que não gosta do Mad Max, né? Então pode ser que ela ficou com raiva disso, sei lá. Ou justamente as surpresas, as pequenas surpresas que teve. Tem muita gente que fica com raiva porque tava torcendo pra jurava que ia ganhar, pode né? Pode ser. Sei lá, Stallone, daí não ganha. E aparentemente ela desconta a raiva dela na TV, no notebook ou no celular, né? Exatamente, né?
Mas então, a Suzy pode aí dizer pra gente, né, como que foi, Suzy? Qual que foi o seu final? Foi um final feliz, a sua relação com o Oscar, ou não? Foi uma relação triste? Ela pode contar pra gente o que ela concordou ou não, né, de prêmios e tudo mais. Exatamente. Eu tenho aqui o comentário do Felipe Lima, que comentou no podcast Cinemação 167, né, em que a gente falou sobre os filmes mais aguardados de 2016. E ele falou o seguinte: ótimo podcast, no ponto como sempre. Apenas uns comentários. Esse remake de 7 Homens e um Destino é quase um Inception cinematográfico, né, tipo, é uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação. É verdade. Acho que é uma escolha interessante de diretor, porém não sei o que pensar sobre o Chris Pratt estar no elenco. Será que ele servirá apenas como um alívio cômico ou tentará algo mais sério e mais dramático? Pode ser. Tem que ver. Sobre o Bom Gigante Amigo, que prefiro chamar de BGF mesmo, é mais fácil, né? Exato. Consigo enxergar uma faísca de potencial. É uma adaptação do livro do Roald Dahl, que também é autor de Matilda e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Pode trazer aquele gosto de infância nostálgica. Se bem que a história é muito simples e curta, por isso o filme sucinto e rápido seria o ideal. O Spielberg não é o tipo de pessoa que faz filme sucinto e rápido. Ele gosta de explicar tudo bem explicadinho, deixar tudo bem claro pra você e tal. Então podemos ter um filme longo aí, sim. Sim. Daí ele continua: Animais Fantásticos de Onde Habitam pode ser surpreendente. Não espero muito desse filme, apesar de estar muito empolgado. A história se passa 70 anos antes de Harry Potter, então claro, não poderá ser algo épico e gigantesco que seria referenciado e ofuscaria a história principal. Na verdade, o meu raciocínio é que a franquia, por envolver o mundo bruxo escondido de nós, trouxas, desde a Idade Média, há muita história a ser contada, desde a influência bruxa na Segunda Guerra Mundial ou em eventos históricos, e mesmo bruxos de outros países e culturas diferentes de Hogwarts. Eu achei interessante esse comentário porque realmente o Animais Fantásticos de Onde Habitam tem que ser muito bem pensado, e qualquer outro próximo filme do Harry Potter tem que ser bem pensado. Exato. Pra não parecer uma história muito épica, porque daí não faz sentido que nunca foi comentado no Harry Potter de algo importante que aconteceu no passado. E acho que realmente não vai ser uma aventura, né? Exato. E é muito legal isso que ele falou. Eu daria bons filmes, se quiserem manter a franquia, sobre isso, sobre a influência bruxa na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Porque a J.K. Rowling faz muita referência a isso. Porque, tipo, a época em que o Voldemort ascendeu, acho que seria isso, o Voldemort cresceu e blá blá blá, teria sido coincidente com a Segunda Guerra, né? Entendi. Até porque os ideais do Voldemort e os ideais do Hitler são muito parecidos, né? Exato. Se você parar pra pensar. Mas eu achei bem legal esse comentário do Felipe. E daí ele terminou falando que o Esquadrão Suicida é claramente o filme que todos estão hypados. Ou seja, é o filme que tá todo mundo esperando, que tá todo mundo na expectativa e todo mundo acha que vai ser muito bom. Exato. E vamos ver o que vai ser, né? Não, é assim, e o Harry Potter, ele tem um universo gigantesco de coisas a serem exploradas, né? Quantos manuscritos que não estiveram ali, né, em Hogwarts, em quantas histórias não foram contadas, tem muitas sub-histórias ali dentro. Sim. Então, assim, se eles quiserem manter isso eternamente, eles vão conseguir, cara. Eles podem criar um novo personagem, um novo herói, e aí fazer um cruzamento desse herói com Harry Potter no futuro e tal. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita. Eu adoraria ver a história dos marotos lá, que era o pai do Harry Potter com os outros amigos dele e tal. Daria boas histórias. Exato. Mas vamos ver. And the Oscar goes to Margaret Sixel, Mad Max Fury Road. No dia 29 de fevereiro de 2016, chegou aí, né, pra todo mundo a 88ª cerimônia do Oscar. Recheada de polêmica, recheada de crise, de surpresa. De surpresas. Foi um Oscar diferente do que a gente estava acostumado, né? A gente sempre envolveu as crises, relação existencial do Oscar sempre esteve ali presente, mas dessa vez eu acho que a
a situação foi mais pesada, né? Inclusive. Teve mais protesto anterior, teve mudança, teve a sorte, ou não, mas eu acho que foi sorte, de ter o Chris Rock num momento desse, porque ele faz piada, ele cutuca, né? Todo mundo sempre fez isso, daí numa oportunidade dessa ele vai fazer menos. Exatamente. Foi a primeira vez, né, que ele apresentou o Oscar? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E assim, né, então, pela primeira vez no Oscar, podendo fazer essas piadas. Talvez última. Não sei, mas assim, independente disso, ele foi valeu. ele foi um cara muito ácido, né, Dani? Ele foi, mas cara, todo mundo deu risada, eu acho melhor você dar risada disso do que ficar com aquela risadinha meio sem graça, então, sabe? Dani, aí que tá. Eu acho que teve muito mais risadinha sem graça do que risadinha de mas é melhor risadinha do tipo assim, a pessoa ficar incomodada e dar uma risada, mas porque ela tá incomodada, do que dar risada porque tipo, nossa, eu preciso rir porque senão essa pessoa vai pagar um mico, entendeu? Então, mas eu acho que teve as duas, cara. Não acho. Eu achei genial algumas piadas dele, tipo aquela da Jada, que ele fala, tipo, ela boicotar o Oscar é a mesma coisa que eu boicotar a calcinha da Rihanna. Eu achei genial, porque é isso, sabe? Ele tá zoando com a mulher que ficou de mimimi, de mimimi não, valeu, tipo, foi válida a campanha negativa ou o que seja, o protesto deles. Mas assim, ele tirou sarro disso, e é o que ele tinha que fazer. No momento desse, ele tinha que fazer isso, entendeu? Sim, mas ele foi ácido pra todos os lados. Ele foi uma metralhadora de piada. Sim. E chegou até um ponto que ela se tornou até, em alguns momentos, cansativa. Porque 30 minutos de Oscar, você já estava sendo completamente massacrado por essas piadinhas. Não, cara, porque depois entrou a galera, daí ele só voltou acho que uma vez pra fazer mais algumas piadinhas, assim. Aí teve um negócio de vender sei lá o que lá, que eles nem vi direito. Exato, Mas mesmo assim, eu acho que ele não volta mais. Eu acho que eles tiveram que pensar o Chris Rock pra trazer ele, porque precisavam de um cara assim, ácido e que atirasse em todo mundo. Inclusive um jeito de falar, a gente brinca com todo mundo, né? A gente tá brincando com todo mundo, tira sarro de todo mundo e tal, e é assim. Só que é um cara que ele não tem o perfil, sabe, de quem vai voltar, de quem vai ter, que tem o carisma, inclusive porque ele é Nossa, eu acho que ele tem muito carisma. Então, mas ele é um comediante, ele é um comediante americano que ele incomoda muito também. Sim. Então, mas eu acho que com a Sherry Boone Isaacs na presidência, pode ser que ele volte. Não que ela decida necessariamente tudo, mas não sei se vocês sentiram isso, mas assim, teve todo o protesto, né? Tipo, não teve nenhum indicado negro, tipo, nenhum, absolutamente nenhum. Até aquele Straight Outta Compton, a única indicação foi pra roteiro e os roteiristas eram brancos. Nenhum. E aí, tipo, beleza, fizeram teve gente falando, não, eu vou boicotar, né? Ok, beleza. Mas ela tomou uma atitude muito legal. Até porque ela é negra, né? Tipo, assim, a academia deu muita sorte. Porque se a presidente ou a pessoa que estivesse na presidência fosse branca e o apresentador fosse branco, eles estavam fodidos. Sim, exato. Então eles tiveram como sair dessa, como ter algo pra dizer. E assim, a partir desse momento, ela tomou uma atitude que eu achei bem legal. Tipo, ela falou, vamos mudar as regras. Exato. Mudar as regras, tal, pra tipo, daqui pra frente a gente vai fazer com que isso não aconteça mais. Porque é uma coisa que tá meio fora do poder de uma pessoa, né? Tipo, é todo um sistema de eleição, tal, pra chegar aos indicados e depois pra chegar aos vencedores. Isso. Então, assim... eles começaram uma reformulação, né, no Oscar, começaram a substituir alguns membros que lá estavam e tal, né? Sim, inclusive sim. Nem tudo é super certinho. Não, né? Não tipo, é. Eles vão tirar pessoas que não estão ativas. E também isso não é nem algo assim, que é algo que está sendo feito sem precedente nenhum, né? Nos anos 60 e 70, eles precisavam também de mais jovens e tal, e eles também fizeram uma reformulação nessa cadeira de quem vota lá no Oscar. Então, assim, isso já aconteceu. Agora, acho legal a gente só colocar aqui um parênteses para quem está escutando e às vezes nem sabe direito o que está acontecendo. Quando foram anunciados os candidatos ao Oscar, começou, né, um grande movimento, principalmente encabeçado aí por grandes figuras do cinema, como por exemplo o casal Smith, né, o Will Smith e a Jaden Smith, e também pelo Spike Lee, né, que é um grande diretor e tal, com essa questão da diversidade e tal, porque era o segundo ano consecutivo que eles não tinham nenhum negro em nenhuma categoria do Oscar e tal, e eles
começaram a falar, não, eu vou boicotar o Oscar, eu não vou na premiação e tal, porque isso é um absurdo, a gente precisa ter mais diversidade, tem que ter mais negros trabalhando ali e tal, e isso aconteceu. Também ocorreu aí um certo ruído nas informações, porque, por exemplo, falaram que o casal Smith, por exemplo, não foi pro Oscar, porque, por exemplo, o Will Smith, que fez um filme que tinha todas as vertentes, que iria participar do Oscar, que era aquele filme lá do médico, né? Como é que é o nome? Concussion, acho que é Um Homem Entre Gigantes. Um Homem Entre Gigantes, exatamente. Então, como ele não conseguiu nenhuma indicação, né? Foi um filme que foi completamente boicotado lá pela academia, boicotado entre aspas, né? Aí foi como, já que a gente não vai estar também, né? Então, não. Tem que ver se ele fez. Eu, por exemplo, não vi, não sei o quanto que ele fez de campanha pra estar no Oscar. Exato. Oscar é isso, é campanha. Agora, é mais um ano que a gente vê de Oscar que vem falar de novo sobre diversidade. Ano passado a gente teve vários discursos sobre diversidade de etnia, a gente teve aquele discurso muito legal também da Patrícia Arquette ou... Patrícia Arquette, isso. Que veio falar também sobre que as mulheres ganham menos. Ano passado a gente teve vários ultimamente discursos, tem tido mais. O Oscar sempre teve muita coisa política, né? Assim. Exato. Creio que foi coincidência, mas ano passado a gente teve muito esse discurso pró-mulher no Oscar e foi o ano da mulher no cinema, né? Exato. Teve a Ray, teve a Furiosa, até a Val, né, no Que Horas Ela Volta. Então, assim, teve vários filmes em que a mulher foi protagonista e não protagonista pro forma, né? Ela foi protagonista de fato. Então, assim, será que esse ano não pode começar talvez uma mudança nesse sentido, de dar mais oportunidade também para os negros, que é o que o Chris Rock mesmo falou, né, que a questão que eles estão pedindo é oportunidade. Exato. Não é cota, não é ter mais direito do que ninguém, eles só querem ter oportunidade. Exato. Que é uma coisa que já veio lá na TV, né, da Viola Davis, quando ela ganhou o Globo de Ouro, né? Isso. É isso que é a grande força do Oscar. O Oscar sempre teve uma força importante de colocar para um público muito grande, ou de escancarar para os americanos e para muita gente do mundo todo, determinados elementos, entendeu? Determinadas coisas da sociedade. Então sempre teve momentos, uns Oscars mais, outros menos, mas em que houve algo de discussão política, de debate político. Então, sei lá, desde quando o Marlon Brando ganhou o Oscar e mandou uma índia para pegar, né, o Oscar para ele, e daí ela foi lá e falou sobre isso. O Michael Moore, eu lembro que eu vi o Michael Moore ganhando lá foi o Tiros em Columbine, ele desceu a lenha no Bush, na época que era o presidente. Então, assim, sempre teve isso no Oscar, e desde política, literalmente, de políticos e candidatos e tal, até questões da sociedade. Isso sempre teve, sempre vai ter, e eu acho que de uma forma ou de outra, o cinema sempre responde de alguma forma. Então, realmente, é possível que o Lucas esteja certo, que ano que vem a gente veja mais protagonistas. Ano que vem é o ano do Pantera Negra em termos de super-heróis, claro que não vai ser candidato a Oscar, provavelmente. É ano que vai ter o Pantera Negra, que querendo ou não é uma figura importante. Então, ano passado a gente teve Selma, né? Que foi um filme que também já veio com esse discurso. Foi super criticado, porque daí também teve a questão da mulher. Tipo, a diretora não foi indicada pra melhor diretora. Exatamente. Né? Exatamente, verdade. A gente sempre vai ter essa questão em pauta. O Oscar é, acima de tudo, né? Um palanque político ali, né? Uma questão muito, assim, que apesar de, é óbvio, estarem ali para premiar grandes obras, os filmes, toda a parte técnica e tal, acima de tudo ele é campanha, ele é esse discurso político e tal que envolve, e sem dúvida nenhuma a gente vai continuar vendo isso sempre, isso daí nunca vai morrer, né? Grécia, me diz o que você achou, você curtiu tudo, desde a parte da entrada, das entrevistas, você sentia assim uma atmosfera que poderia nos revelar aí essas surpresas que no fim acabou se concretizando ou não? Então, eu achei bacana. Muito bacana. A gente acompanhou, na verdade, legendado, né? Eu tava em inglês, com o Dani, né? A gente tava acompanhando e tal. Não tava legendado, verdade, tava em inglês. É. Então teve algumas coisas eu perdi. Mas assim, eu gostei bastante do que foi tratado. E eu realmente achei muito bacana, como diria a Glória Pires, imortalizada.
Concordo com tudo que vocês falaram agora. Você sabe que tem essa também, né? De novo, né? A gente sempre fala sobre isso quando a gente vai falar de Oscar, que é justamente a parte de tradução simultânea e tal, né? Mas dessa vez, em específico, a gente teve esse caso da Glória Pires. Eu, por exemplo, fui assistir na Globo, porque eu não consegui assistir pela TNT. E aí, assim, eu até vi que a Glória Pires, há um tempo atrás, ela soltou um vídeo em resposta, porque daí depois da apresentação do Oscar foram criados memes, né, tiração de sarro, não sei o que e tal. E assim, eu achei a resposta da Glória Pires bem pasteurizada, assim, sabe? Ela falou e não falou nada, assim. Eu acho que a grande questão foi justamente, não foi nem o fato dela falar que ela não assistiu ou que ela não conhecia algum filme. Isso daí não é um problema. Mas foi a postura dela, sabe? Durante o Oscar, ela tava de uma maneira, se apresentando lá de uma maneira que, sei lá, parecia que ela não tava com vontade de estar ali. Então, ela tava muito blasé, né? Muito. O que eu percebi, assim, você tava falando do vídeo, eu vi também a resposta que ela deu. Teve amigas minhas falando, nossa, que assessoria de imprensa boa pra fazer ela falar isso e tal. Porque ela é como se ela tivesse se saído, né, maravilhosa, tal, imponente. Só que realmente ela não falou nada com nada. E ela diz ainda, pra se defender, falando que tudo que ela falou era como se ela estivesse na casa dela com os amigos dela. Exato. Só que ela não tava na casa dos amigos dela, ela não tava na casa dela. Eu imagino, né, como atriz, tudo bem, você não assistiu, ok, mas se você não assistiu, cara, a maioria dos filmes você não tinha noção pra opinar, não vai, sabe? Dá oportunidade pra outra pessoa poder falar, porque tem tanta gente, tantos brasileiros legais aí pra poder falar, que fosse, sei lá, o Wagner Moura, sabe? Exato. Ou alguma outra pessoa pra poder falar realmente e comentar sobre os filmes, porque ela não tinha nenhum embasamento, ela não tinha visto, e os comentários dela eram totalmente blasés. Isso foi muito estranho. Exato. Eu vi na UOL que ela foi a terceira opção da Globo pra comentários. Tentaram Lázaro Ramos, não problema de agenda. Não, é sério, pior que não. E tentaram também a Fernanda Torres, que eu acho, não sei se foi salário, foi algum problema também que eles não conseguiram acertar. Então talvez ela tenha ficado com má vontade por ser a terceira opção. Sabe, você vai na balada, vai na bonitinha, a bonitinha não te quer, você vai na mais ou menos não te quer, você vai na feia, também não vai te querer. Porque, sua terceira opção, não dá. E assim, a Glória Pires como comentarista é uma ótima atriz, né? Mas ela sequer foi uma ótima atriz nos comentários. Exato. Não rolou. Pra mim, a chave do comentário dela foi assim, a apresentadora virando pra ela falando assim, Glória, qual filme você acha que vai levar o Oscar de melhor filme? Ela, olha, eu não sou adivinha e tal, mas eu gostei muito de Trumbo. Porra, eu sou muito boa em previsões. A apresentadora, mas Trumbo não tá nem concorrendo. Tipo, caraca, que comentário foi esse, entendeu? Exatamente. Eu não preciso ser o melhor comentarista do mundo, mas sei lá, eu tenho um mínimo de preparo que a gente tem que ter. Sei lá, eu vi 42 filmes do Oscar, então eu tenho alguma noção, sabe? Eu tenho que ter alguma... Chamem o Lucas, gente. O Lucas, próximo comentarista da Globo. A gente tem que se preparar de alguma maneira e tá empolgado com aquilo, né? Ela pareceu não estar querendo estar ali. Esse que foi o ponto. Que ela não visse nenhum filme. Beleza, mas, sei lá, ela interagisse com a galera, com os outros dois que viram os filmes, de alguma maneira, entende? Sei lá, né? Ela não vezes a gente fala nenhuma... Quantas vezes a gente fala de coisas que a gente não viu quando a gente tá numa roda com amigos, enfim, a gente continua a conversa, a gente não simplesmente fala, eu não vou opinar sobre isso, eu não quero estar aqui. Exatamente. Mate, sei lá. Achei bacana. Isso, exatamente. Aí ficava aquele silêncio constrangedor, né? Não, um exemplo disso é na saudosa época em que o SBT mostrava o Oscar. Porque era sempre assim, e durante muito tempo alguns anos, sei lá, foi a Marília Gabriela e o Rubens Evaldo Filho comentando. E sempre a Marília Gabriela, ela nunca comentava dos filmes, né, óbvio, até porque ela tava do lado do Rubens Evaldo Filho, né, mas assim, ela falava assim, nossa, a roupa dele tá maravilhosa, não sei o que, porque esse ator é muito isso. Ela fazia os comentários até babacas, de até um certo ponto. Babaca não, mas tonto, assim, mas tipo, beleza, ela tava na conversa, ela também tava participando de alguma forma, né? Ela não ficava, tipo, sabe assim, respirando fundo, né? Então, também tem isso. Bom, muito bem. A gente teve, então, aí toda essa atmosfera, né, envolvendo o Oscar, inclusive com essa apresentação aqui no Brasil, né? Essa transmissão que também foi polêmica, que envolveu o Oscar. E aí a gente chega justamente na parte da premiação, né? O Lucas, você quer falar aí um pouco dessas curiosidades
curiosidades. Por exemplo, o Mad Max, que foi o grande vitorioso da noite, teve até piada no meio do Luiz C.K. que ele apresentando para melhor curta de documentário. Maravilhoso. E ele, o Oscar vai para Mad Max. Exato. E aquela piada foi claramente improviso, assim, aquilo não tava no roteiro. Exato. Então foi muito legal o timing dele pra comédia, qualquer coisa, sensacional, né? Então, e se eu não me engano, aquela categoria foi logo depois de ter 3 prêmios seguidos pro Mad Max. Então ninguém aguentava mais, ou todo mundo tava vibrando muito, depende se você gostou ou não, né? Será que alguém não gostou de Mad Max, aliás? Eu não vou falar nada agora. Então, eu posso te dizer que meu pai, por exemplo, não gostou muito de Mad Max. Ele achou meio uma loucura e tal. E isso, pra mim, foi motivo de eu tirar sarro dele. Entendeu? Não, gente, ó, de verdade, Mad Max pra mim foi odiei 5 estrelas. Olha digo só. isso Sim, por quê? Porque eu sei que é um filme maravilhoso, eu sei que é um filme cheio das coisas técnicas e maravilhosas e super nananana. Só que eu não gostei do filme. Eu falei pro Dani, eu fiquei muito incomodada com muita coisa no filme. E principalmente porque eu tinha vontade de dar banho no elenco inteiro, gente. Eu vi aquele pó, aquela areia subindo. Mas aí não é um problema do filme, é um problema de toque seu, né? No caso também. Mas o que eu falo é que eu não me conectei com o filme. Não senti essa vibração que todo mundo, pelo menos que eu conheço, curtiu e tal. Mas reconheço que é um puta filme. Eu queria realmente ter gostado. Não foi o caso. Mas, então, por isso que eu digo que eu odiei 5 estrelas. Entendi. Então, a gente pode carimbar que nesse Oscar o grande vencedor foi Mad Max, né? Ele foi disparado com o maior número de estatuetas, apesar dele ter ganhado basicamente quase todas as categorias técnicas, né? Mas, assim, ele não tinha tantas indicações, por exemplo, quanto o Regresso, né? O legal é que, assim, o Mad Max... Vamos definir aqui, vamos lá. As 8 categorias principais, não sei se vocês concordam comigo, são, obviamente, filme e direção, as 2 de roteiro e as 4 de atuação. Eu acredito. Podemos definir assim? Sim. Então, o Mad Max, ele ganhou 6 prêmios e não ganhou nenhuma dessas 8 categorias. Exato. Isso foi pela primeira vez na história que aconteceu, ou melhor, aconteceu também uma vez, só que com Star Wars. No Nova Esperança, então só corrigindo, foi a segunda vez na história que aconteceu isso com Star Wars. Uma Nova Esperança. No caso, repetiu a mesma coisa. Ele ganhou 6 prêmios e não ganhou nenhuma das 8 categorias principais. Então, assim, é interessante. Mad Max é um excelente filme, mas não é um excelente filme. Foi isso que a academia quis dizer. Então, odiei 5 estrelas. Mas aí tem uma coisa, né? A academia é a Grécia. Tem uma coisa de conceito pra premiação, né, Lucas? Que daí não sei se vocês concordam com isso, mas é uma tendência que a gente começa a ver no Oscar, que já faz alguns anos que isso vem acontecendo, que é essa pulverização que o Oscar começa a fazer com os filmes que concorrem. Mesmo que o filme, hoje você vai lá ver a lista, daí você chega lá e vê, o Mad Max ganhou 6 Oscars, aí depois a gente tem o Regresso que levou 2, aí 3. Outro 3, aí tem um outro que levou 1, aí o outro 1, aí o outro 1, aí o outro, entendeu? Aí o que parece é que a academia ela tem uma vontade de falar, eu vou distribuir aqui de uma maneira meio que igualitária os Oscars pra todo mundo sair de indicado pra vencedor, entendeu? E aí o cara não vai mais com aquele carimbo de foi indicado ao Oscar, mas vai com o carimbo de vencedor, e aí você tem sempre essa pulverização. Então você tem melhor atriz pra um filme, melhor ator pra outro filme, melhor filme pra outro filme, entendeu? Aí melhor diretor pra um outro filme, entendeu? Eu até escutei um comentário de o pessoal falando assim, por exemplo, o filme que ganha, no caso do Regresso, né? Ganhou melhor ator, melhor diretor e melhor fotografia. Se ganhou ator, diretor e fotografia, poderia ter ganhado o melhor filme, certo? Tipo, faltou o quê? Roteiro. Só isso. Exatamente. E ele sequer foi indicado, né? Tanto o Regresso quanto o Mad Max sequer foram indicados pra roteiro. Exato. Ao contrário do quem ganhou o melhor filme foi quem ganhou o melhor roteiro. I've always just adored stories, hearing them, seeing them, being in them. So for me to have the chance to work with, I think, one of the greatest storytellers of our time, Steven Spielberg, has just been such an honor.
Eu particularmente gostei muito desse Oscar porque ele teve surpresas, né? Então, por exemplo, a gente teve o Ex Machina ganhando melhor efeitos visuais. Eu achei genial. Genial, tipo, um filme super barato, independente, ganhou melhor efeitos visuais. Geralmente é só blockbuster que ganha. Porque Exato. é onde os blockbusters têm mais vezes. Apesar de dessa vez o Mad Max ser considerado um blockbuster, enfim. O que eu acho que ocorreu com Ex Machina é que a categoria foi dividida. Porque muita gente pode ter gostado muito de Mad Max e do O Regresso e Sim. do próprio Star Wars. É. Então acabou dividindo os votos, sobrou pra Ex Machina. Não de modo injusto, mas assim, parece que ninguém... Acho que Ex Machina acabou com o bolão de todo mundo, né? Sim. E ninguém tava esperando. É mais ou menos que nem eleição, tipo, pra, sei lá, prefeito, governador, né? Tipo, tem 3 caras super fortes, aí a população fica dividida, ganha o quarto que tava, né, tipo, mais ou menos lá, que acabou se destacando quando você não tem segundo turno. É meio que isso mesmo, né? Foi exatamente. Ninguém esperava. Todo mundo. O voto estava concentrado em Mad Max, O Regresso e Star Wars. Eu não tenho dúvida disso. E, assim, quem apostou nesses 3 filmes. A gente pode partir então dessa categoria mesmo, né, de efeitos visuais, porque é uma categoria importante dentro da premiação, inclusive agora, nesses nossos tempos agora, né, onde os efeitos visuais ganham cada vez mais força, e a gente teve essa vitória do Ex Machina que realmente foi uma surpresa para todo mundo já tava como certo quase a vitória, acho que de Mad Max mesmo, que vinha, né, já ganhando muitas categorias técnicas, né. E aí, quais foram as categorias que Mad Max levou, então, que a gente pode dizer aqui? Cabelo e maquiagem, figurino, Mixagem e edição de som, exatamente. Montagem e design de produção. Design de produção, perfeito. Aliás, vocês viram a polêmica da figurinista do Mad Max? Sim! Mas a figurinista, ela foi vestida, tipo, em homenagem ao Mad Max, com jaqueta de couro, com, né, o símbolo lá do... Ela tava no clima, Ela tava no clima. Teve gente que não bateu palma. O Inharito cruzou o braço quando ela ganhou. Disse que ela tem, tipo... Mas eu não entendi, ela tava vestida do quê? Com o símbolo do quê? Você não falou. Tinha um símbolo lá do Mad Max, o símbolo que eles faziam na direção, lá da direção com aquela cara. Ah, assim. sim. Enfim, ela tava a caráter, né, de Mad Max, assim, mais ou menos, a bem dizer. Mas teve gente que não aplaudiu ela. Uhum. Inclusive o Inharito, tem uma cena que mostra ela passando, tá o Inharito e uma galera em volta dele de braço cruzado. Eles não estão aplaudindo. E o legal é que ela declarou que anda assim em casa, ela anda assim no dia a dia, o que é um tanto assustador, de certo modo, imaginar que na cabeça dela, ela tá no mundo pós-apocalíptico do Mad Max. Sei lá. Filme, né? Mas... Gente, pra ela tá tudo bem. Moda pós-moderna. Tá lindo. Então, mas assim, a questão é que ela tem gente que não gosta dela ou não gosta do trabalho dela de alguma maneira e tal. E aí tem isso de várias pessoas que não aplaudiram. Não sei até que ponto isso é verdade ou simplesmente o Inharito tava cansado. Na verdade, pode ser. Eu acho que ele tava cansado. E o problema do Inharito, vamos combinar, ele se acha a última bolacha do pacote, né? E agora com 2 Oscars seguidos, que tipo, fazia séculos que não tinha um diretor que ganhava 2 Oscars seguidos em 2 anos consecutivos, ele deve estar se achando o máximo. E ele é assim. Ele é o oposto do George Miller, que o George Miller é tipo a humildade em pessoa, entendeu? E ele não. Então provavelmente ele também podia estar naquele momento, né, que a câmera pegou ele de braço cruzado, puto que o Regresso tava concorrendo, né? Figurino também. Tava. Então podia ser que ele tava puto que o Regresso não tinha ganhado, não sei. Porque ele é muito desse tipo, entendeu? Ele é o tipo de cara que se você fala assim, nossa, cara, você é um gênio, ele vai falar assim, eu sei, sabe? Tipo, ele é meio isso. E ele não é tão gênio assim. Ele se acha o último plano sequência da academia, né? Ele se acha muito assim. Exatamente. E até porque, muito provavelmente, as dificuldades que ele enfrentou pra fazer o Regresso, e que ele ficou todo que, nossa, foi tão difícil gravar o Regresso, foi provavelmente a mesma que o George Miller encontrou, porque o George Miller foi gravar na Austrália, tinha flor no deserto, eles tiveram que cancelar tudo, ir pra Namíbia. Você acha que é fácil gravar no deserto da Namíbia? Claro que não. Então eles se fuderam. A diferença é que o George Miller suou e passou calor, o Inharito passou frio. Passou frio. Junto com o Léo. É isso, e eles ficam todos de mimimizinho que, nossa, eu sofri demais. Cara, mas faz parte da campanha deles também. A gente teve já um papo aqui, né? Já entrevistamos algumas pessoas que falam que realmente o cinema, ele tem uma coisa de gestão de egos, né? Então, assim, imagina que em Hollywood isso daí deve ser elevado à 58ª potência, né? Porque você tem ali a nata do que é hoje o cinema mundial. Então,
É óbvio que vai ser e difícil gente controlar. ganhando milhões e milhões, então você exato, tem exato. tudo isso também em jogo. Eu não vou casar com ele, então assim, o importante pra mim é o trabalho. Né? Então, Exato. Bom resumo. Não, então, mas essa é a questão. E, sei lá, a gente pode entrar isso quando a gente chegar lá, mas a questão é, na minha opinião, ele não foi o melhor diretor. Pra mim, a grande aposta e Spotlight e Mad Max merecia mais que ele ganhar de melhor diretor. Pronto, polêmica. Polêmica. Vamos antes passar aqui por melhor roteiro, tanto adaptado quanto original. O vencedor das categorias, melhor roteiro adaptado, foi A Grande Aposta, e o melhor roteiro original foi Spotlight, Segredos Revelados. Vocês acharam que essas foram duas premiações justas? Estão de acordo ou não? Vocês veem alguma coisa aí que poderia ser mudada? Eu achei bacana. A Graça está no modo Glória Pires. Eu não posso... Gente, Spotlight pra mim foi a melhor notícia ever do Oscar. O que ganhou, eu fiquei muito, muito feliz. E A Grande Aposta também, apesar de ser um filme que depois de ter assistido, eu fiquei com a cabeça ventando, que eu não sei se vocês sabem, mas é uma maneira de me expressar quando eu tô com uma cabeça cheia de caraminholas, e eu falo que a minha cabeça está ventando, e eu terminei A Grande Aposta assim. É meio que zonza, meio sem chão, sem norte, sem vida, porque era muita informação. Então eu também achei que valeu pra caramba. O Spotlight, de fato, pra mim, o grande mérito dele é o roteiro. É um dos roteiros mais sensacionais que eu vi. Mas o Ex Machina, pra mim, poderia ganhar mais pela categoria de roteiro do que de efeitos visuais. É verdade. É um roteiro que mexe com você a cada segundo. Ele te joga pra um lado, você vai pra outro e você não sabe o que vai acontecer ali. E assim, eu não conheço ninguém que tenha adivinhado o que aconteceu no final de Ex Machina. Uhum. E todos os 4 personagens ali têm profundidade. O próprio roteiro de Divertidamente foi bem interessante, assim, pra uma animação. E pra estar concorrendo na categoria de roteiro, não é pouca coisa. Exato. Ponte dos Espiões, também o forte é o roteiro. Tem muitos diálogos sensacionais ali, claro. Desde do Tom Hanks e do Mark Rylance, isso foi potencializado. E daquele diretorzinho ali que ninguém conhece também, né? Não sei o nome dele. Ninguém gosta dele. Não. Então, assim, a categoria de roteiro original, eu daria o prêmio pro Spotlight. Era o meu favorito, mas tem que fazer essas ressalvas. Exato. Sobre o roteiro adaptado, pra mim, o Quarto de Jack foi o melhor roteiro adaptado. Toda a tensão que ela é construída na primeira parte, a virada que dá na segunda, que eu não vou dar aqui spoiler, mas tem crítica no Cinemação com e sem spoiler sobre esse filme. O Perdido em Marte, dizem, eu não li o livro, mas dizem que é um livro chatíssimo se comparado ao filme. Então, assim, se a categoria é roteiro adaptado, a adaptação do Perdido em Marte foi sensacional. Então, eu não daria o prêmio pra Grande Aposta, apesar dele ter ganho tudo nas premiações pré-Oscar. Eu acho, inclusive, que a grande vantagem da Grande Aposta é que, apesar de ser um tema confuso, né, ele se faz didático, entendeu? Então, isso é uma vantagem. A gente pode dizer que essa parte de construção do roteiro, eu acho isso bastante interessante, inclusive para ele ter ganho esse prêmio, né? Porque, assim, você pega um tema completamente difícil de ser entendido pelo grande público, ele já gera esse afastamento, e aí ele tenta ser didático. E aquelas vírgulas que eles fazem, sabe, que, assim, entra com a explicação, que é uma explicação mais didática, que ele faz uma brincadeira um pouco mais, assim, uma alusão, né, a como explicar aquilo ali é fantástico, sabe? Pra um filme daquele tamanho, eu achei aquilo ali sensacional. E a própria ironia, né? Ele é cheio de ironia que foi construída ao longo do roteiro. E pra você construir ironia no roteiro e fazer isso passar pra tela de uma forma tão orgânica que nem eles fizeram, é também um mérito do roteiro, e não do ator, e não do diretor. Também é do roteiro. E isso foi interessante mesmo. E eu gostei muito porque eu acho que A Grande Aposta merecia, não precisava ter ganhado realmente muitos Oscars, mas merecia algum, e daí ser lembrado em roteiro, acho que foi uma boa. A Margot Robbie pelada explicando uma sigla que eu nunca mais vou lembrar, realmente foi um mérito sensacional do roteiro. Não, exatamente. Teve, assim, eles conseguiram fazer várias coisas que realmente, ajudam você a entender. Eu achei que, por exemplo, a explicação que tem a Selena Gomez, eu achei sensacional, assim, a forma como eles fizeram, uma forma muito simples de você entender mesmo. Então, assim, essa construção foi bem representada. Depois, outra categoria importante que a gente tem aí
que é melhor fotografia, né? Que a gente teve aí o Regresso levando essa premiação. Eu jurava que eles iam dar esse Oscar pro Mad Max, sabia? O Mad Max acho que tinha chance. Eu tava torcendo muito pelos Oito Odiados, eu acho que a fotografia dos Oito Odiados foi muito boa, mas não sei, o Emmanuel Lubezki é um queridinho, assim, né, acho que da academia e dos críticos e tal. Então, e foi a primeira vez na história que uma pessoa ganhou 3 vezes seguidas o Oscar, né? Foi a primeira vez, nunca isso tinha acontecido antes. Porque ele ganhou os 3 últimos dele. Os 3 últimos Oscars é dele. Então, onde ele esteve, ele levou o Oscar de melhor fotografia. E não foi nenhum absurdo ele ganhar, né? Foi Gravidade em 2014, Birdman no passado e agora o Regresso, assim. Exato. 3 trabalhos que sim. fotograficamente... E que coincidem, né, com os 3 diretores mexicanos, né? Exato. Porque pela primeira vez também 3 Oscars de melhor diretor, tipo, por 3 anos seguidos, um mexicano ganhou o Oscar de melhor diretor. Esse ano, né? E o ano... Um estrangeiro eu não sei, acredito que também. Mas aí é muito os 3 são mexicanos. Essa estatística, né? Não, mas assim, pensa que loucura, eu até coloquei. Pensa o quanto o Trump deve odiar o Oscar. Porque há 3 anos, mexicanos ganham o Oscar de melhor diretor, né? Então foi Cuarón, aí logo depois no ano seguinte o Iñárritu, esse ano o Iñárritu de novo. Então assim, é muito louco isso, sabe? É uma prova da importância do México no cinema mundial. O México sempre foi um país que fez cinema espetacular, que tem uma formação de cinema muito boa. Isso tá refletindo agora em Hollywood, que tá aceitando mais o latino, aceitando mais o estrangeiro, entendeu? Cotas para diretores americanos no Oscar. Então. Cotas para diretores americanos. Eles vão ter que colocar mais americanos pra votar na academia, né, de repente. E você sabe que tem outra coisa, dentro dessa categoria de melhor fotografia, a gente tinha um filme concorrendo, né, que não era dos mais falados, né, que era o Sicário, né, que teve como indicado o diretor de fotografia, que é o Roger Deakins. E aí é engraçado, porque ele já tem 12 indicações ao Oscar. 13? Acho que essa foi a 13ª. Acho que essa foi a 13ª. E ele nunca ganhou. Imagina a frustração do cara, né? Pô, mano, alguma hora ele vai ter que ganhar. Eu tava torcendo pelo Sicário. Eu achava que não ia ganhar, mas eu tava torcendo, porque eu falei, o Roger Deakins, ele é muito foda, e ele nunca ganhou. E ele é indicado direto, faz tempo, assim, sabe? Mas você falou que você tava torcendo pros 8 Odiados. Você tava torcendo pra todo mundo. Não. Eu achava que... Daniel é bonzinho, gente. Calma, eu achava que os 8 Odiados tinha que ganhar. Sim, entendi. Mas uma parte minha tava dizendo assim, o Roger Deakins podia, entendeu? Entendi. E você também pensou, mas também Mad Max ganhar não seria problema. Também não seria, mas é porque eu sou fanboy. O Emmanuel Lubezki com o Regresso, daí que caguei, entendeu? Ganhou, beleza. Entendi. Mas os 5 dessa categoria fizeram um trabalho excelente e por motivos diferentes. Exato. Isso que é legal na fotografia. Por exemplo, o Tarantino usar aquela lente de 70mm num ambiente claustrofóbico e também, em contraponto, aqueles ambientes abertos da neve, poderia ter ganho de fotografia tranquilamente. Sim. Mad Max, não preciso nem falar o primor técnico que foi. Carol, na sua simplicidade fotográfica, mas foi também muito correto, mais do que correto, aliás. Sim. Sicário, se tem um mérito, é esse, da fotografia. O roteiro deixa um pouquinho a desejar, mas assim, tem umas cenas ali ao entardecer, que não pode mais usar a palavra crepúsculo, né? Então as cenas ao entardecer, umas cenas do engarrafamento, que fotografia tá primorosa. Mas o Regresso, de fato, pra mim foi o melhor. Os caras filmando com luz natural, e a academia adorou isso. Enfim, justo. Não foi dramático essa categoria. Sim. Bom, e aí a gente tem outra categoria interessante aqui, que foi eu acho que talvez tenha sido um dos momentos mais, assim, junto ali com o DiCaprio, né, também, mas foi um dos momentos mais emocionantes que a gente teve, que foi na categoria de melhor trilha sonora, né, com a vitória do Ennio Morricone, que finalmente, aos seus 87 anos, né, levou o seu Oscar para casa, e a galera, aplaudindo em pé o cara que tava ali. Era uma história belíssima dele no cinema, e eu acho que, assim, dentro dessa categoria, por mais que você tivesse ali Ponte dos Espiões, Carol, Os 8 Odiados, O Sicário e Star Wars, Os 8 Odiados, ele tava, um passo à frente, eu acho que, de todos esses filmes dentro de trilha sonora, né? Gente, eu fiquei com vontade de ir lá, abraçar aquele velhinho maravilhoso, falar assim, parabéns, coisa fofa. Fiquei emocionada.
Mas foi, e ele falar em italiano com o tradutor, dá até uma espécie de saudosismo, né? Porque, não sei se saudosismo seria a palavra certa, mas porque eu acho que é uma coisa que faz falta no Oscar. A gente sabe que ele é uma premiação americana para o cinema americano, mas às vezes faz falta de ter mais pessoas de outros países, né? Indo lá e às vezes eventualmente até não sabendo falar inglês, porque tem gente no mundo inteiro fazendo cinema espetacular. E eu acho que, assim, muito desse prêmio, claro que foi muito merecido, mas muito desse prêmio foi, assim, o fato de ser o Ennio Morricone e, assim, ele é tão gênio, considerado tanto um gênio da música, que a pessoa fala, como que eu vou votar em outro, sabe? Eu não vou nem ficar ouvindo as trilhas, eu vou votar nele, entendeu? Exato. E eu acho que tem muito disso, sabe? Ele concorreu várias vezes, nunca ganhou um honorário uma vez, acho que foi um Oscar honorário, né, que pelo conjunto da obra e tal, e aí ele volta, convidado pelo Tarantino, volta pra Hollywood, né, volta a fazer um filme de grande impacto, sabe, assim, e não tem por que não ganhar, assim, era obrigatório, eu achei, pelo menos. E o legal é que, assim, a Academia, nesse ano, ela restringiu pra 45 segundos os discursos, e com ele, eu acho que foi ali quase uns 3 minutos, e não tocou a musiquinha, isso se chama respeito, né? Exatamente. Eu até vi uma piadinha, né, falando assim, gente, se for pra tocar música pro Ennio Morricone, que seja pelo menos uma música do Ennio Morricone, como que ele tenha criado. Mas eu acho que muito disso foi também o fato dele estar falando em outra língua, então acho que eles devem ter contado esse tempo só do tradutor, de repente, né, tipo, desconta o tempo dele e coloca só o tradutor pra ser o tempo em inglês, né. Podia contar o tempo também dele se encaminhando pra lá, né, porque ele foi no passo tão lentinho, assim, tão velhinho aqui. Mas tá certo, eu acho que nessas idades que você tem que causar mesmo, tem que ir devagar, tem que falar devagar e o resto que se foda pra te ouvir. Acho que foi um dos momentos belíssimos que a gente teve dentro desse Oscar, justamente assim, pela história e tal. Não é nem assim, não dá nem pra dizer que ele ganhou porque, sabe, pela história. Não dá pra dizer isso, porque o trabalho dele em Os Oito Odiados é um trabalho primoroso, entendeu? E outra, citar até outra pessoa agora. Ele meio que, ele homenageou, ele elogiou o John Williams no discurso dele, né? Assim, eu gostaria de agradecer a todos os concorrentes, especialmente o John Williams. Ele tava sentado do lado do John Williams conversando com o John Williams. Imagina que genial você ouvir a conversa do Ennio Morricone com o John Williams, sei lá que língua que eles conversam, né? Espero que o John Williams fale italiano, sei lá. Mas vou citar dois exemplos, né? O Ennio Morricone, meio que dedicando ou homenageando o John Williams no discurso dele. E, cara, outra coisa linda que foi a Brie Larson, quando ela recebeu o Oscar, ela agradeceu as pessoas que vão ao cinema. Já parou pra pensar que ninguém nunca agradeceu as pessoas que vão ao cinema? Exato. Tipo, são só as pessoas mais importantes do cinema, porque como é que você faz? Você não faz filme pra ninguém ver, então, é verdade. Como que ninguém nunca falou assim, gente, vocês que assistem filme, muito obrigado. É verdade. E ela agradeceu, achei genial isso. Eu, inclusive, da poltrona da minha casa, falei de nada. Eu pensei isso também, assim, de nada. And the Oscar goes to Brie Larson. Bom, outra categoria legal aqui pra gente falar também é melhor montagem, né? Que a gente teve aí o vencedor, que foi Mad Max, uma categoria muito técnica, né? Acima de tudo. E aí teve uma curiosidade legal que quem levou o Oscar foi a mulher do George Miller, que subiu lá pra receber o prêmio, que fez a melhor montagem. Ela trabalhou nesse filme incansavelmente, 10 horas por dia, durante não sei quantos anos e tal. Foi um trabalho, assim, impressionante que essa mulher teve, e o filme contou com mais de 2.000 cortes na edição final. Então é um filme que tem, tipo assim, ele é feito de uma maneira muito detalhada, sabe? A montagem dele. Então é um filme que realmente teve um primor técnico e levou essa estatueta pra casa. Diferente, por exemplo, de O Regresso, que estava concorrendo nessa categoria, e que ele tem aqueles planos sequência também, que a gente viu ali, tal, do Iñárritu e tal, que às vezes nem é tão plano sequência, porque tem os cortes que a gente não vê, né? Mas, assim, já homenagearam o plano sequência do Iñárritu, né? Lá no Birdman, tá bom. Exato. Mas se bem que ele não ganhou de montagem, né? Porque acho que é justamente, o Birdman não ganhou de montagem, mas eu acho que, assim, é justamente isso. O plano sequência, na minha opinião, e vocês podem discordar,
discordar, ele é muito mais um trabalho de diretor do que de montador. Porque o plano sequência, ele tem que ser planejado antes, realizado, né, de maneira primorosa. Se for pra ter corte escondido, com o corte escondido bem já pensado, tipo, aqui quando passar nessa árvore que a gente vai cortar, é quando passar nessa porta, lá no caso do Birdman, tinha muito porta que tinha o que céu, era corte, né? Escondido ou o céu. Daí assim, o montador, ele não tem muito o que fazer. Ele só tem que encontrar o ponto certo, entendeu? Exato. E ir lá, beleza, aqui que eu corto, não tenho o que fazer. E o Mad Max mostra muito que foi no final que ela fez, né? Tipo, é muito mais, acho que de uma certa forma a gente pode dizer que ele é quase que muito mais um filme dela do que do George Miller, talvez. Porque se foi ela que montou mesmo sem o George Miller dar pitaco, por exemplo, é muito assim, tem muita coisa que você vê que foi a montagem que fez, sim, né? Sim, que porque ela dá muito ritmo, né, cara? Então, mas claro que eu tava torcendo pro Mad Max. Aliás, eu tava torcendo pro Mad Max ganhar tudo, de preferência. Tipo, até, sei lá, curta de animação ele podia ganhar. Mas assim, eu tava torcendo, mas eu sabia, eu tinha noção da realidade e eu tava achando que ou a Grande Aposta ou o Spotlight ganhariam. Porque eles também têm muito de montagem esperta, de montagem que, sabe, principalmente o Spotlight. Eu achei que o Spotlight, se a gente parar pra pensar, ele tem uma montagem muito boa. Porque é um negócio que podia ser um porre, podia ser, tipo, muito chato esse filme. E ele tem um ritmo muito bom. E isso é feito na montagem. Então eu achei muito legal isso também. Mas claro, o Mad Max é mais que merecido. O próprio Grande Aposta também, ele deu uma minimizada naquele tema meio chato, também um pouco por causa da montagem, né? Ao mostrar as 3 histórias paralelas. Exato. Ao terminar uma história, ele já engatar na mesma, na outra dupla, enfim, nos outros personagens, num corte muito perfeito ali. Então isso ajudou muito no ritmo do filme. Se fosse uma montagem tradicional, eu sairia do filme com 15 minutos. Bom, a gente entra aqui numa categoria que é muito bacana também da gente ver, né? Inclusive, eu acho que tem, assim, eles restringem um pouco essa categoria, que é melhor animação, que a gente teve como grande vencedor o Divertidamente, que era, obviamente, o grande filme, né, da Pixar, o grande estúdio, o grande filme, tipo, tudo indicava que era o Divertidamente que ia levar, e levou mesmo, e foi merecido, porque é um ótimo filme, sensacional filme e tal, mas por que eu digo até que eles restringem um pouco? Porque a gente até se surpreende, como a gente já comentou aqui, quando a gente vê dentro de roteiro, por exemplo, o Divertidamente pintando ali, entendeu? É uma categoria que se restringe a elas, né? Ela fica ali no canto dela e é como melhor documentário e tal, e aí eles dão umas restringidas, assim, vamos mostrar qual que é a melhor animação do ano. Daí eles pegam e tá ali, mas tipo, o que envolve a melhor animação também é o roteiro, também é a fotografia, também tem uma série de elementos ali que poderiam estar pintando em outras categorias. E é muito raro, né? São pouquíssimos casos de animação que ganhou melhor filme, animação que ganhou... Sim. Acho que melhor filme deve ter sido... Acho que a Branca de Neve chegou a ganhar, né? Se eu não me engano. Não Sim, lembro. não, já teve vários casos, tem muito caso de canção, né? O Aladdin ganhou a melhor canção e tal. A Branca de Neve e os Sete Anões foi só indicada, né? O filme foi só indicado ao Oscar, não chegou a ganhar, mas pra melhor trilha sonora. No caso do Branca de Neve, quando ele foi indicado, nem existia a categoria de animação, até porque ele foi um dos primeiros longas de animação. Tem alguns poucos casos de animação que ganha assim, melhor roteiro, melhor canção e tal, mas geralmente é bem restrito mesmo. Geralmente é só tá lá. Porque, né? por exemplo, a gente tem nessa categoria um filme que eu adorei esse filme, que é Anomalisa. Anomalisa poderia facilmente estar em melhor roteiro original, por exemplo. Entendeu? E eu arrisco dizer pra melhor filme. Até pra melhor filme, de repente. Exatamente. Porque é um filme completamente inovador. Ele tem um roteiro, sabe, muito pesado, é um roteiro muito reflexivo, não só nos diálogos, mas em toda a montagem, né? Então ele poderia facilmente ter entrado em várias outras categorias, mas assim, eles restringem nisso, né? Em só melhor animação. E aí fica ali pronto e ok. Sim, a Anomalisa tem muita sacada. Tem muita sacada. Muito bom. Ninguém me convence que a Anomalisa não é melhor do que Brooklyn, por exemplo. É verdade. Eu acho que mesmo. Mas eu acho que é mesmo. Tem muito mais riqueza, né? Eu acho Brooklyn que é muito mais simplicidade. A Anomalisa tem muita complexidade. É bem legal mesmo. Eu fiquei com
Cara, eu fiquei com muito ódio daquele cara, do velho. Eu fiquei com muita raiva dele, cara. E eu gosto de filme assim, quando eu fico com raiva da pessoa. Porque você então, é sensacional cara, isso. Esse cara precisa de um psicólogo. Exato, exato. Tipo, não, e toda a construção dele quanto personagem, você entendendo... A sacada das vozes, pra mim, foi o que mais me pegou. Então no começo eu fiquei puto, eu ficava, que porra de voz é essa que tem E aí depois você saca. Eu achei sensacional isso. Sensacional. E quem faz a voz da menina é a Jennifer Jason Leigh, que tava concorrendo nos 8 Odiados. E ela, sinceramente, eu sei que é um absurdo falar isso, ela poderia concorrer pela Anomalisa, porque o trabalho que ela fez ali em Anomalisa é sensacional. É sensacional. Exatamente. E, inclusive, detalhe do Anomalisa, a forma como o rosto dos personagens foi feito pra mostrar uma cena em que ele mostra esse pedaço saindo, né? Sim. E daí você vê que, tipo, você sente o boneco, mas, tipo, tem até uma função na forma como o boneco é feito. Não é simplesmente um boneco porque o cara que fez pensou. Não, é tão sutil que, assim, são detalhes realmente estéticos ali naquele boneco, mas, assim, quando você para pra olhar, tem cenas dele de corpo inteiro, né? Que é perfeito. Você não tem encaixe, não tem nenhum encaixe ali. E por falar em encaixe, a Anomalisa foi pra mim a cena de sexo mais realista que eu vi no cinema. Foi incrível. Foi incrível. Eu achei Porque, assim, incrível. eles mostraram a cena de sexo em um plano sequência, chupem a Rita. E assim, foi incrível. Eles pegaram desde do cortejo até o ato em si, até um detalhe que acontece no meio do sexo e até o pós-sexo. Então, assim, mescla muito esse detalhe do rosto, que a gente sabe que é um boneco, com esse super realismo dessa cena de sexo. No caso, quem chupa não é o Inharito. Mas eu achei muito legal mesmo a construção, o jeito que eles mostraram. O realismo que passa aquele momento é assustador. É muito assustador. Então, você fala, gente, isso não é possível. Isso é de verdade. E achei muito legal nesse sentido. E vale o alerta, Anomalisa é uma animação para adultos. Sim, totalmente. Obrigada. Exatamente. Não leve seu filho. Exatamente, é incrível isso. E eu queria que vocês falassem um pouco também, eu não assisti, mas eu sei que temos aí, né, o Menino e o Mundo, que era o nosso representante, Tupiniquim e tal, que estava nessa categoria, e aí criou-se também um certo discurso de Davi Golias, né? Cara, eu achei muito legal. Inicialmente eu achei tosco. Falei, cara, eles estão arrecadando dinheiro pra fazer campanha pro Oscar. Tipo, eles, né, no Catarse, eles arrecadaram dinheiro pra ir pra Los Angeles fazer campanha. Falei, eles estão fazendo pra quê? Eles não vão. Tipo, todo mundo sabia que Divertidamente ia ganhar. Tipo, ninguém tava fazendo campanha nenhuma, sabe? Mas eu achei, depois eu me toquei. É muito importante isso. Sim. Porque isso eleva a animação brasileira pro novo patamar. Exato. E aí eu tava vendo, tem até um caso de animação da animação irlandesa, né? Tipo, a Irlanda teve um indicado ao Oscar recentemente pra animação, claro que não ganhou, porque ganhou a Pixar em algum momento, sei lá qual que foi, mas aquilo enalteceu a Irlanda passou a ter apoio cultural pra animação, passou a ter muito mais animação sendo produzida. E o Brasil pode caminhar muito pra isso, né? Se tiver os incentivos e tal, né? Que pode ter, se for já uma teve, coisa bem organizada. Já teve, a Prefeitura de São Paulo já firmou parceria de editais pra animação, e eles em troca, tipo, essa parceria com o estúdio, né? E com a produtora do Menino e o Mundo, em troca, eles estão fazendo uma animação específica pra Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura vai exibir o Menino e o Mundo vai ter os direitos de exibir, né, em diversos cineclubes, CEL, né, que tem o CEL lá, aqueles espaços educacionais e tal. Então eles vão exibir o filme em vários lugares. Então quer dizer, isso vai dar mais visibilidade pro filme, ajudar na produção de animação no Brasil, né, que já é boa. O Brasil tem muita animação boa, tem muito estúdio bom, né, tem muita série que vende pra tudo quanto é lugar. Sim, por exato. mais que não seja de um nível excepcional, mas tem um sucesso comercial da Galinha Pintadinha e tal, então você tem muita coisa. Mas é como a gente falou, né, Dani, assim, a gente estava falando muito também de, poxa, será que Horas Ela Volta vai pro Oscar e tal? E a gente falou, não é só o fato de ir ao Oscar, é a visibilidade que o Oscar te dá.
E aí o criador do Menino e o Mundo falou isso no Tapete Vermelho, né? Ele falou, eu não me importo, sinceramente, se eu vou ganhar ou não. O fato de estar aqui, de estar representando, de estar com o meu filme aqui, já é uma vitória pra gente. Sim. E é realmente, porque é um filme que está sendo exposto para milhares de pessoas no mundo inteiro. Só o selinho, uma coisa que é muito importante, que é o famoso selo. Exato. É tipo, vou até comparar, é tipo assim, você fazer um curso, sei lá, um curso pago específico em Harvard, só pra ter no seu currículo a palavra Harvard. Exato. Isso já é uma coisa muito boa. Então assim, só de ter, por exemplo, o Ale Abreu, o diretor, ter lá indicado ao Oscar, sabe? Ter a produtora, ter o selinho, né, Academy Nominee, já é uma coisa forte, já é uma coisa importante, que é a mesma coisa que move muita gente, quando faz filme, a querer colocar em Cannes. E a gente já teve até algum podcast que o pessoal falou isso. Eles falam, a gente queria muito levar o curta pro Festival de Cannes, pra fazer coisa, pra fazer, como fala, conhecer gente do que pra ganhar, não vai ganhar nada, mas só de você depois ter o seu curta com aquela florzinha de Cannes lá, sim, de que você foi pra Cannes, e você vai conseguir passar em um monte de festival, exibir, fazer fazer história. Perfeito. Então é muito isso também, isso é muito importante. Sim, o filme, assim, ele tem uma trilha sonora fantástica e tem um som que ele é visual. Quem viu o filme vai entender isso que eu tô falando. O filme, ele é arte no sentido mais estrito que eu conheço. Ele é feito, pra quem não sabe, ele é feito com lápis de cor, giz de cera, num trabalho, assim, artesanal mesmo, indo na contramão de tudo que a gente vê em animação hoje em dia. Hoje em dia, quanto mais tecnologia, melhor. Então, assim, o Menino e o Mundo, não me entendo mal, mas ele é tosco, mas no bom sentido. Entendi, ele tem uma perfeito. coisa bem simples mesmo, assim. O trabalho do Ale Abreu deve ter dado um trabalho do cacete fazer esse filme. Sim. E o legal é que o filme, ele não tem diálogo. Ele tem algumas palavras pronunciadas bem ali sazonalmente, e elas são pronunciadas de trás pra frente. Então dá uma certa familiaridade, assim, mas eu conheço essa palavra é da onde? E você entende essencialmente tudo que eles estão dizendo, mesmo sem entender uma palavra. Entendi. O roteiro do Menino Mundo e o jogo de câmera que ele faz, tem hora que ele dá um zoom out, que é algo que, assim, é brilhante o trabalho da Ale Abreu. Então, assim, o Menino e o Mundo, eu sem sacanagem, não é patriotada, eu não sou patriota. Eu dou uns 2 décimos acima de Divertidamente na minha nota pra ele. Entendi. Eu dou Anomalisa, pra mim, Anomalisa seria o meu filme favorito pra ganhar o Oscar este ano. Em segundo lugar, o Menino e o Mundo, e em terceiro, Divertidamente. Mas Legal. assim, é coisa de 10, 9.8 e 9.6, sabe? Entendi. É bem muito ali mesmo. parelho. Legal. Esse negócio do selinho do Oscar, infelizmente a gente vai ter o selinho do Oscar no 50 Tons de Cinza, né? Ah, sim, ainda mas a gente não ganhou, né? Não, mas é Imagina. diferente. Um filme hollywoodiano ter o selinho do Oscar não é tão importante quanto um filme brasileiro, né? Feito verdade. com um pouco de dinheiro. Com e certeza, tal. com certeza. Vamos entrar aqui nas principais categorias que a gente tem. As grandes categorias, é que todo mundo fica ali coçando as mãos e tal, né? E a gente começa aí justamente com o melhor diretor, que o Dani já começou com a polêmica dele, que o vencedor foi o nosso Alejandro Iñárritu. E aí o Dani já saiu gritando, falando que é uma porcaria o filme. Não falei que é uma porcaria, eu falei que não merecia. Discordo. Não, o filme é muito bom, filme é muito bom. Eu não acho que seja uma coisa, sabe assim, eu acho que o Oscar mais justo tenha sido pra fotografia dele. Sim. E pro Leonardo também, claro. Lógico. Mas é o Leonardo, tipo o Léo, né, nosso amigo O aqui. Não, eu acho que era desnecessário um Oscar pro Iñárritu, né, tudo bem, legal, bacana, mexicano, Pra quem terceiro você ano, daria o Oscar? de melhor diretor... George Miller. Mad Max. Eu acho que ele merecia fácil. Mas pensando até num mundo real, assim, sabendo que o George Miller não ganharia e tal, eu apostaria muito no Tom McCarthy pelo Spotlight. Eu acho que foi uma direção super segura, super... Claro, daí seria outra pegada. Aquela direção segura, tradicional, correta, super organizada, super sóbria e tudo mais. Né? Entendi. Vocês concordam? Vocês acham que o Iñárritu mereceu esse Oscar? Eu sou suspeita, eu gostei, mas assim, eu também acho que quem deveria ter ganho neste ano foi do Spotlight, e não ele, mas... tá bom, deixa ele ganhar, deixa ele ficar feliz lá com a carinha de snob que ele tem. Eu gosto dos filmes dele, eu sou suspeita, então é só isso que eu vou comentar. Faz sentido isso que o Dani e a Grécia falaram, de dar um Oscar de melhor direção pro Spotlight, porque em 64 edições, quem ganhou melhor direção ganhou melhor filme. Sim. A direção do
Lenny Abrahamson, do Quarto de Jack, muita gente diz, não, o forte ali é as atuações, é o roteiro, mas ele dirigiu um menino, eu não sei exatamente quantos anos tem o Jacob, mas tem menos de 10, eu imagino. Tem uma cena em que ele, se não é spoiler pra quem não viu o filme, que ele briga com a mãe dele. Sim. E o ator Jacob, não conseguia gritar em respeito à atriz. Então o que o diretor propôs? Que todo mundo no set começasse a pular e gritar em direção a Brie Larson, pra poder ele, Jacob, conseguir quebrar o gelo e fazer o mesmo. Então assim, são esses detalhezinhos de direção que a gente às vezes não pega, estando desse lado aqui, que fazem diferença. Mas assim, são só estilos diferentes. Mas eu acho que era pra ter sido pro George Miller mesmo, sem dúvida alguma. Então, assim, a gente tem algumas coisas que eu acho que caracterizam bem algumas desses indicados, porque ali você tem a cabeça do diretor, né? É sempre legal a gente falar que o diretor é essa cabeça artística que tá atrás do filme. Então é ele que tá pensando justamente nas metáforas, nas construções, como que ele vai posicionar a câmera, o que ele quer dizer. Ele é a cabeça criativa atrás do filme. Toda a construção dessa criatividade que o diretor teve, quando ele lê o roteiro, quando ele escreve o roteiro e tal, aí tem uma equipe que vem por trás dele e que ajuda ele a construir aquela visão que ele teve para aquele filme. É basicamente isso que é o papel do diretor dentro do cinema. Então assim, o Regresso, ele tem pontos fortíssimos, cenas fortíssimas, cenas muito icônicas que com certeza vão ficar para a história do cinema. O ataque do urso, o Leonardo correndo, né, com o cavalo naquele penhasco e tal. Então assim, você tem a primeira cena, né, dos ataques dos índios, são cenas brilhantes, assim, cenas que ele te coloca no meio da cena sem você ter o Oculus Rift, sem você estar lá com a sua visão 360. Então o Iñárritu, ele te transporta pra dentro do filme, ele te coloca como um personagem ali, e você se sente impotente em vários momentos. Essa é a grande virtude dele dentro desse filme. Então eu acho assim, que foi um Oscar merecido, o Iñárritu mereceu sim ganhar esse Oscar por isso, porque ele criou um filme que tem momentos icônicos dentro do cinema. Se você for pegar, por exemplo, o Spotlight, ok, você tem ali coisas interessantes, a forma como o filme é contado é interessante e tal, mas ele não tem tantos pontos icônicos, tantos pontos criativos como o Iñárritu teve no Regresso, entendeu? E aí, o meu coração daria o Oscar justamente pro Lenny Abrahamson, que foi o diretor do Quarto de Jack, mas porque eu acho que não só isso que o Lucas falou, da direção dele com o garoto, mas também por todas as sutilezas poéticas que o filme traz, sabe? A folha em cima do telhado, sabe? Os questionamentos que o menino tem, sabe? Os diálogos que se apresentam ali e tal. Então eu acho assim que ele tem essa poesia por trás do filme que o Lenny conseguiu levar dentro do Quarto de Jack. Mas eu acho que o Iñárritu, ele tem cenas mais marcantes, mais marcantes que o Mad Max, porque o Mad Max, ele é uma pintura, você olha, você aprecia Mad Max. Agora o Iñárritu, por ele ter conseguido colocar no meio do filme, eu acho que essa que é a grande virtude dele, entendeu? Então é assim, esse é o meu argumento, né? Mas tem muito a ver, quando se fala de campanha e tudo mais, o Iñárritu fez muita campanha. Sim, e essa coisa de falar que foi difícil e que eles tiveram que cancelar no Alasca. Todos eles, né? O Leonardo também veio com esse discurso de que foi difícil, Sim, provavelmente foi até trabalho do tipo de assessoria de imprensa, sabe? Tipo, desse discurso, você vai fazer isso, vai no evento, todos os eventos da galera da academia, que tem muito evento, tal, tem que ir lá, tem que falar com todo mundo, ser amigo com todo mundo, blá blá blá, né? Tipo, no caso do Leonardo DiCaprio, vai pra todos os talk shows, etc. Exato. Isso faz parte. Mas eu acho que nisso eles ganham porque as pessoas tendem a admirar quem faz esse esforço hercúleo por uma obra, entendeu? Exato. E daí eles acabam não admirando trabalhos sutis, como é o caso do Abrahamson, né? Do Lenny Abrahamson, do Quarto de Jack, ou a coisa mais sutil do Tom McCarthy, que é super sóbrio, entendeu? E no caso do George Miller, se ele quisesse fazer campanha que nem o Iñárritu, podia ser que ele ganhasse. Se ele saísse visitando todo mundo, mas provavelmente ele tá cagando pra isso, e ele é muito humilde, ele não saberia fazer isso e soar verdadeiro, porque ele é o cara que vai falar assim, não,
faz parte, a gente Mas batalha. eu ainda acho que foi merecido. Foi um Oscar merecido. Não tô dizendo que não foi, eu acho que tem outras preferências, mas também não digo que, nossa, foi uma injustiça, foi uma entendeu? surpresa, Injustiça foi melhor canção. Sim. Aquela música horrível do 007, que porra é aquela que... sabe, e quando você tem a Lady Gaga fazendo uma coisa fortíssima, uma música fortíssima, que tem uma importância muito grande pro momento que a gente vive hoje, que sabe, que arrepia quem ouve, já tem, tipo, a Lady Gaga é uma figura importante na música, quer você queira, quer não, ela é muito importante hoje, então você tem um monte de elemento, a música é muito boa, e aí eles vão lá e, tipo, aquela bosta. Aquilo foi a única injustiça da noite. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Temos aqui, ó, atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Duas categorias que, pô, são bem legais também, porque são, né, tanto a atriz quanto o ator e tal, são aqueles que dão o suporte, né, pro filme e tal. Eu gosto muito dessa categoria. É quase que uma categoria secundária, né, obviamente, de melhor atriz e melhor ator. E aí a gente teve como melhor atriz Alicia Vikander e a gente teve como ator coadjuvante o Mark Rylance por Ponte de Espiões. Eu tenho um comentário já para essas duas categorias. A Alicia Vikander aí, ela não devia estar aí, porque ela não é atriz coadjuvante. Não, exatamente. Ela é atriz, cara. Ela é a atriz principal, ela é a atriz título. A garota dinamarquesa do filme é ela, não o Ed Redmayne. Sabe, então assim, foi muito cartas marcadas isso daí. As outras não tinham a menor chance de ganhar. E a Rooney Mara também. A Rooney Mara, ela foi principal, tanto que no Globo de Ouro ela concorreu como atriz principal, né? Exatamente. Então isso foi uma estratégia do filme, provavelmente, né, dos produtores, pra poder tentar ganhar alguma categoria e não deu, mas... Sim. Assim, se a gente for considerar o papel de coadjuvante mesmo, tanto a Kate Winslet quanto a Jennifer Jason Leigh foram melhores no papel de coadjuvante, mas as atuações das duas, da Alicia e da Rooney, foram melhores. Então a gente tem que pesar isso, né? Assim, e a Rachel tá sobrando aqui, né? Não sei o que ela tá fazendo aqui. Exato. O que ela tá fazendo aí? Exatamente. Então essa categoria ela foi meio torta, né? Duas que foram boas, né? Ficou esquisito. Não, aliás, as duas categorias, eu acho que tanto a melhor atriz coadjuvante quanto ator coadjuvante, as duas categorias foram meio tortas, porque a grande aposta pra ator era o Sylvester Stallone, e aí dão um Oscar lá pro Mark Rylance, né? Pior de tudo é que eu não acho injusto. Eu acho muito justo o Mark Rylance ganhar. Ele fez um trabalho muito sutil, assim, de uma sutileza muito boa. Eu no podcast do Ponte dos Espiões, eu critiquei o Mark Rylance, porque eu acho que ele é um bom ator, eu acho que ele é um ótimo ator e tal, mas eu não vejo ainda esse peso dramático dele no filme. Eu teria dado esse Oscar pro Tom Hardy, por exemplo. Eu achei o Tom Hardy muito bom no Regresso, muito bom. Melhor que o Leonardo DiCaprio, na minha opinião. Tipo, proporcionalmente, sabe? Em termos de tempo de cena, sabe? Mas assim, eu acho justo o Mark Rylance pela sutileza, por ser, sabe assim, é muito difícil ser sutil na atuação, e ele faz isso muito bem, entendeu? Mas claro que com uma tristeza no coração, porque, mano, se o Stallone ganhasse, ia ser muito legal, cara. Tipo, mas e assim, o Stallone, ele é muito bom, de fato, ele no filme do Creed, ele tá muito bom. Tá muito bom. Mas não foi injusto, de fato, sei lá, acho que seria injusto, na minha opinião, o Christian Bale ganhar. Christian Bale, tipo, aquela boca murcha lá, fazendo aquele cara olhando pro teto, não me né, sei lá. O Tom Hardy, ele concorreu, entre aspas, assim, em 22 categorias. Incrível, né, cara? Eu fiquei pensando nisso também. Porque ele tava no Regresso, né, que concorreu a 12, e no Mad Max, que concorreu a 10. Exato. Então, assim, ele foi o cara que mais poderia sair feliz da noite e sobrou pro Spotlight. Exatamente. Só pra citar um outro ator que merece destaque, apesar dele não ter sido indicado, cara, 2015 foi o ano do Donahan. Do Domhnall Gleeson. Ele tava no Regresso, no Star Wars, no Ex Machina e no Brooklyn. Sim. Tipo, o cara ele fez tudo. Isso, e no Ex Machina ele tá irreconhecível. Irreconhecível. Sim, as pessoas que é ele, a pessoa fala, não, você tá enganado, você tá errado. Mas é ele, é incrível, assim, a transformação. Ele é o novo Jake Gyllenhaal, né?
É verdade, possível é mesmo. verdade. Sobre os indicados, o Mark Rylance, eu lembro do podcast de vocês criticando, dizendo que, eu acho que não vai ser indicado. E eu, nos comentários, eu cravei. Ele vai ser indicado e ele é o favorito. Eu não lembro o que eu falei. E nas nossas apostas, eu cravei o Mark Rylance como favorito. Infelizmente, eu estava certo, porque eu queria muito que o Sly ganhasse. Todo mundo queria que ele ganhasse. Todo mundo que viu o Creed fala assim, esse cara eu quero que ele ganhe. Porque todo mundo, não tem ninguém que não goste do Sylvester Stallone, né? Fala assim, Sylvester Stallone, ele... No máximo você não acha ele um ator tão bom e tal, mas ele tá muito bom no Creed. Mas, assim, é uma pena, porque ele não vai ganhar mais nada, né? Vamos ver. A minha defesa do Mark Rylance é, a primeira cena do filme é sensacional, da casa dele sendo invadida e ele dissimulando ali. E o meu maior argumento é, ele bate de frente com o Tom Hanks o filme inteiro. E assim, ele fica pau a pau só com o Tom Hanks. Então assim, um cara pra esse trabalho, pra mim ele merecia indicação e merecia o prêmio. Com a ressalva de que o melhor ator coadjuvante do ano não foi indicado, que é o Idris Elba, por Beast of No Nation. Sim, é. Então, ele pra mim foi o que desempenhou o melhor papel, assim, ele passou as emoções, as contradições, a imponência do comandante naquele filme. Então, assim, concordo. Tanto que ele ganhou o BAFTA, se eu não tô enganado. Eu não lembro se ele ganhou o BAFTA ou o Sindicato dos Atores. Mas era pra ele estar aqui, assim. Se tivesse, ele seria o favorito disparado. A falta do Idris Elba foi o grande, na minha opinião, né? A maior falha de indicados, pelo menos, né? E o grande motivo pra se fazer reclamações do Oscar So White. Porque, assim, se você pegar, sei lá, por exemplo, muita gente falou assim, podiam ter indicado o Michael B. Jordan. Não precisava, né? Não era caso. Não, também não. O Ryan Coogler, melhor diretor. Também não acho que seria o caso, apesar de eu ser fanzaço do Creed. E vários outros elementos, tipo, por exemplo, até o Will Smith, eu ainda não vi o filme do Will Smith, mas acho que talvez, muito difícil que você fale, nossa, ele tinha que ganhar e ser indicado ao Oscar. Então não teve nenhuma falha do Oscar no sentido de, assim, nenhuma outra grande falha de falar assim, tinha que ter tal cara, ou tal ator, ou tal diretor indicado. A única é do Idris Elba. Então por isso que eu acho que a grande crítica quando se fala do Oscar So White e da falta de negros indicados, tá na questão que todo mundo falou, que é da oportunidade, né, de ter mais papéis pra poder ter mais indicados. Mas realmente o Idris Elba, ele podia muito bem estar lá e ele mandou muito bem. Exato. Mesmo. Concordo. Ou o Domhnall Gleeson pelo conjunto da obra, né? Tipo, por todos os filmes que ele fez, junta tudo, dá uma indicação pra ele. Bom, aí a gente tem aqui, né, melhor ator e melhor atriz. E aí a gente chega no grande ponto alto do Oscar, que foi a coroação do Leonardo DiCaprio vencendo o Oscar com um Regresso. E aí, obviamente, né, já existia toda essa atmosfera, ele não ia deixar passar esse Oscar. É um cara que tá ali sempre, sabe, tava sempre aparecendo, né, nos indicados e tal. Ano passado ele já tava ali perto, mas concorreu, né, sempre com atores muito pesados, sempre muito difícil para ele chegar lá, porque tinha papéis muito emblemáticos. Dessa vez, de novo, ele enfrentou o que eu acho que os grandes adversários dele na categoria foi o Bryan Cranston e o Eddie Redmayne, que, tipo, eram os atores que tinham papéis mais emblemáticos, assim, inclusive com personagem título mesmo. Né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante do Eddie Redmayne é que ele repetiu o que ele fez muito no ano passado, que é uma coisa muito mais física. É uma coisa muito mais... Tudo bem que o Leonardo DiCaprio também foi uma atuação mais física, sabe assim? Mais de... Eu não acho que seja tanto físico assim, não, Dani. Todos os olhares dele, todo o jeito de falar, sabe? Mas eu acho que ele resvala numa certa... Não sei, parece que ele que é muito técnico, sabe assim? A impressão que eu tenho é que ele não é o cara que faz, eu pelo menos gosto disso, que faz aquele método lá, o famoso método que os atores fazem, sim. Que é de mergulhar no... A impressão que eu tenho é que ele fala assim, eu vou estudar isso aqui, sabe? Essas expressões. Então eu vou repeti-las o tempo inteiro e eu vou ser feminino. Sei lá, eu particularmente acho que podia ter dado muito mais profundidade pro personagem da garota dinamarquesa. Eu discordo de você. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele tem uma atuação pesada, assim, psicologicamente pesada, dramaticamente pesada. Os olhares dele, aquela cena em que a Alicia vem ali confrontar ele do que aconteceu na festa e tal, e ele com os olhos marejados, né, falando que ele se perdeu, que ele não sabe mais onde é que ele tá, o que tá acontecendo. Aquilo ali pra mim é uma cena completamente icônica do filme, que mostra toda a interpretação dele, e
ali tem não só todos os trejeitos dele, porque mostra toda a sensibilidade que estava sendo aflorada ali nele, como também todos os conflitos que envolvem ele. Então eu não vejo desse jeito. Por isso que eu acho que ele era um grande A candidato. cena do espelho é maravilhosa desse filme. Maravilhosa. Incrível. Foi muito sutil o que ele fez. E realmente você falou dos trejeitos também, de pegar toda a parte feminina da mulher, né, do jeitinho de se mexer, de se comportar. Mas a cena do espelho, pra mim, eu fiquei arrepiada. Eu ainda não vi o Trumbo, eu não consegui ver o Trumbo ainda, vou ver logo, mas não sei, eu acho que o Michael Fassbender, por exemplo, faz um trabalho melhor, apesar de eu não gostar muito do Steve Jobs, do filme Steve Jobs. Tipo, sabe assim, o filme Steve Jobs, pra mim, teve várias coisas que me incomodaram, mas pra mim, o Michael Fassbender mereceu o Oscar mais do que o Eddie Redmayne, entendeu? É a minha opinião. Você tá dizendo que o Michael faz bem o Steve Jobs? É, exatamente, o Michael faz bem. Você elogiou o job dele, foi? Os jobs dele. Ótimo, adorei. Quantas piadas, hein? Chris Rock que se cuida. Exatamente. Sobre o Ed Redmayne, eu vou concordar um pouco com tudo que vocês falaram. Porque assim, eu concordo que foi uma atuação, o olhar, a cena do espelho, mas parece que ele tá atuando o tempo inteiro. Vou dar um exemplo contrário, que é eu não vou pronunciar certo o nome dele, o Abraham Harton, que fez o Agu no Beast of No Nation. Parece extremamente natural, parece que ele tá vivendo aquilo, parece que aquela era a realidade dele. Então assim, essa atuação do menininho me convence mais do que do Ed Redmayne, mas eu acho que de fato ele era o maior concorrente ao Léo. É meio contraditório isso que eu falei, mas enfim. Tá, tô tentando entender ainda, mas tudo bem. Mas foi até engraçado, né? Porque ele não foi muito citado, né? Ele não foi assim. Você via críticos comentando e tal. O pessoal falava muito mais assim, tipo, já dando como certa a vitória do Leonardo DiCaprio. E quando eles iriam apontar alguém e tal, falavam muito do Bryan Cranston, porque, né, é um personagem assim muito caricato e tal. E o Bryan Cranston é um baita ator também. Mas assim, não repetiam muito sobre o Eddie Redmayne. Então, tipo, ficou uma coisa meio... Ok, ele fez um trabalho muito bom, mas, tipo, já tava tão certo que o Leonardo DiCaprio ia levar que os outros todos ficaram secundários, né? Eu acho que foi muito isso. Até porque ele ganhou no ano passado, né? Então, assim, se ele ganha esse ano de novo, ele vai ser a nova Jennifer Lawrence, né? Exatamente. Ele já tá vestido, né? Então, ele... A nova Meryl Streep, né? Agora, e melhor atriz, que a gente teve a Brie Larson aí no Quarto de Jack? Eu achei merecidíssimo a Brie Larson. Merecidíssimo, também achei. Merecidíssimo, apesar de eu também ter achado Room, odiei 5 estrelas. É algo que todo mundo me pergunta por quê. Eu não tive identificação nenhuma com o filme, apesar de saber que é muito bom. E eu sabia que ela ia ganhar e eu fiquei feliz por isso. Mas é só esse o meu comentário por hoje. Eu jurava que o Daniel queria dar o Oscar pra Jennifer Lawrence Joy. Nossa, cara, eu não sei o que ela está fazendo aí. O que é Jennifer Lawrence? Pra ela por Jogos Vorazes, né? Não, eu prefiro por Jogos Vorazes. Eu vou te explicar, Daniel, eu vou te explicar o que ela está fazendo aí. Eles, na grande genialidade dos organizadores, pegaram a Alicia e colocaram ela em atriz coadjuvante. Quando eles fizeram isso, eles tiraram uma vaga de atriz. Eles falaram, quem nós vamos colocar? Vamos colocar uma queridinha da América. Vamos colocar a Jennifer Lawrence. Né? Porque dá audiência. Só por isso, cara. Porque a vaga da Jennifer Lawrence aí era da Alicia. Faz sentido. Era essa a vaga dela, entendeu? Que colocasse a Regina Casé, sei lá. Seria muito legal, cara, a Regina Casé. Ia ser tipo na época da Fernanda Montenegro, né? Tipo, não vai ganhar, mas legal que foi indicada. Aproveitar, Lucas, você que viu 45 anos, assim, só uma coisa que eu penso, assim, a impressão que eu tenho é que o Oscar não curte tanto dar prêmio pra grandes atrizes veteranas, né? Sei lá, por exemplo, eu lembro quando a Jennifer Lawrence ganhou, não lembro agora qual, acho que o que ela ganhou de melhor atriz, que foi o Lado Bom da Vida, que foi no lugar, né, assim, quem não ganhou foi a do Amor, né, aquela atriz francesa lá, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, ela não ganhou e ela é tipo uma
puta atriz de 90 e tantos anos de idade e tal. A impressão que eu tenho é essa, cara. O Oscar, acho que ele não gosta muito de dar prêmio. Ele gosta de dar prêmio pras atrizes que estão despontando muito mais do que pras grandes veteranas, tirando a Meryl Streep, que sempre ganha. Então, dizem muito que a Charlotte Rampling, né, ela faz uma atuação muito boa, assim, uma atuação muito sutil, muito... Ela é sutil, tipo Mark Rylance, assim, né? Muito bem feita. O filme é dela, na realidade, assim, a história do filme, que pouca gente viu, é preparativos para uma festa de casamento comemorando 45 anos de casado, o que não é pouca coisa. Então, e ela faz dobradinha com o marido dela, mas mesmo quando ele tá em cena, a câmera fica só nela. Então, assim, 95% do filme é ela em tela. E tem cenas, sei lá, tem uma cena de quase 5 minutos dela bebendo água. Tem uma cena de sexo entre ela e o esposo. E, assim, eles têm 70 anos. Então, assim, e ela tem uma explosão no final do filme. Ninguém vai ver mesmo, então vou dar spoiler. Ela tem uma explosão no final do filme que é algo impressionante. Eu saí do filme com a certeza de que ela ia ganhar o Oscar. Aí eu vi Carol. Aí eu saí de Carol com a certeza de que a Cate Blanchett ia ganhar o Oscar. Aí eu vi o quarto de Jack e eu falei, não, ninguém tira da Brie Larson. Por que você não achou que a Saoirse Ronan ia ganhar quando você viu Brooklyn? É engraçado, ela tem um desenvolvimento interessante, mas esse desenvolvimento ocorre em meio a um nada absoluto que se chama Brooklyn, né? Eu gostei de Brooklyn, mas eu sei que ele é tipo, sei lá, um filme fofinho, uma coisinha, tipo, tá Aguinha bom, com que legal. açúcar. Mas eu gostei, mas assim, ele é tipo, que legal, parabéns pra ela, que bom ela... Eu acho que a vantagem aí da Brie Larson é que ela traz essa sutileza também na interpretação dela, né? Ela é muito convincente na interpretação dela, e ela tem essa velocidade, assim. Então esse peso é muito importante. E assim, a gente tá falando de uma personagem que foi agredida em tantos e tantos níveis, né? Então você percebe que ela tem essa personagem, ela tem várias camadas a serem exploradas. E quando você assiste o filme, você percebe isso. Você percebe que existe alguma coisa ali que é muito pesada pra ela. E falaram que a Brie Larson, pra fazer as gravações do Guarda Jack, ela passou muitas vezes quando ela ia lá pra cena e tal, quando tava fazendo a cena no quarto, não lavava nem o rosto, sabe? Ela ficava dias sem lavar o rosto pra sentir realmente como é que era estar naquele momento de sujeira, de tristeza, de confinamento e tal. E é uma personagem muito emblemática, né? O filme é dela e do garotinho. Né? E é interessante como a personagem dela tem um arco complexo. Justamente porque para um adulto é muito mais... Tudo bem que ela passou por muito mais coisa que o Jack, né? Se você pegar o arco dos personagens. Mas ela é consciente, né? Ela é consciente, mas ao mesmo tempo você vê que ela surta não quando ela tá lá. Exato. Quando ela tá lá, ela tem que cuidar do filho dela. Quando ela sai, isso não é spoiler porque, tipo, tá no trailer e porque, assim, é muito legal você ver o quarto de Jack sem saber o que vai acontecer, que você fica com uma certa tensão. Mas o propósito dele não é criar essa tensão, é mostrar o desenvolvimento desses personagens. Você vê que, por ser uma criança de 5 anos, ele se recupera com mais facilidade. Um adulto tem mais dificuldade. Ela sofreu mais, exato. E ela chega num ponto em que o filho dela não precisa dela, porque ele tem avó, ele tem outras pessoas. Ela é o total contraponto dele. É uma sutileza, mas ao mesmo tempo muito claro o quanto ela sofre, porque, tipo, ela saiu adolescente do lugar, volta 7 anos depois, mãe de um menino e você pira, né? Não tem como não pirar, né? Qualquer pessoa piraria numa situação dessa. Eu definiria como uma sutileza agressiva a atuação dela. É verdade. Porque ela tem os arrobos, né? Ela consegue dar uma dramaticidade muito interessante porque ela tem um momento certo e ela consegue dar esse momento certo de uma forma com um timing muito perfeito, assim. Eu achei muito legal. É mais completa a atuação. Mas voltando um pouquinho no caso da Jennifer Lawrence, ela se esforça muito no filme, mas teve um erro de escalação. Era pra ter sido interpretado por uma atriz pelo menos 10 anos mais velha que ela. Sim, então, assim, ela tirou leite de pedra no Joy, que é um filme horrível. O Joy aqui teve o subtítulo de O Nome do Sucesso, eu vou lembrar Joy como O Nome do Fracasso. Esse filme é muito ruim. Então, assim, a Jennifer Lawrence, coitada, ela se esforça. Ela não tinha muito mais o que fazer ali, não. Fazendo meia-culpa aqui, pra não dizer que ela tá sobrando totalmente aqui na categoria. Mas a Brie Larson, ela tem uma atuação completa, assim. Tudo que ela precisava fazer e a personagem exige muito, ela entrega. Exato. Então, é extremamente convincente. And the Oscar goes to Spotlight.
E aí chegamos na categoria, que é a última categoria do Oscar, e é a nossa também aqui, né? Que é a categoria de melhor filme. Aquela que dá a coroa pro grande rei. Qual foi o melhor filme do ano de 2015, né? Ali que a gente teve. E aí o grande vencedor foi Spotlight, né? Segredos Revelados, que levou a melhor aí sobre A Grande Aposta, Ponte de Espiões, Brooklyn, Mad Max, Perdido em Marte, O Regresso e O Quarto de Jack. Ela levou essa coroa pra casa. Tem até uma passagem interessante que eu tava assistindo o Oscar, e aí a hora que tava pra chegar ainda essa categoria, um tio meu me mandou um WhatsApp falando assim: Rafa, qual que você acha que vai ser o filme que vai ganhar melhor filme? Aí eu escrevi pra ele: quem vai ganhar é Spotlight, mas no meu coração eu daria pro Quarto de Jack. Ele falou: pô, eu tô num negócio aqui de aposta, vou apostar $5 no Quarto de Jack. Aí ele apostou e perdeu. Mas eu falei o vencedor. É. Ele votou com o coração ele e não com a razão. Ele votou com o coração, pois é. O aí. seu coração. Com o meu coração. Ele votou com o meu coração e perdeu o dinheiro dele. Enfim. Cara, eu achei muito justo. Eu gostei muito da surpresa. Eu acho que falta muito isso no Oscar. Com essa coisa de sindicato de produtor, sindicato de ator, prêmio de não sei quem, Globo de Ouro. Você fica tudo, você já sabe quem vai ganhar, né? É verdade. Então eu acho muito bom quando você tem algumas reviravoltas, mesmo que por motivos do que chega no Oscar ou não. Mas quando você tem isso, você permite essas surpresas. E tava todo mundo esperando O Regresso, que no último caso A Grande Aposta, e daí foi o Spotlight, que só ganhou de roteiro e tal. Eu acho muito legal isso, assim, apesar de ter essa coisa de, parece que eles estão dividindo, tentando fazer as pazes com todo mundo, deixar todo mundo feliz, mas eu acho que foi justo, e foi legal pela surpresa, e foi justo pelo filme, porque o Spotlight, e aí eu vou até defender o fato de ele não ter ganhado outras categorias, ele é muito o conjunto da obra. Tipo, sim, ele não tem a melhor fotografia, ele não, a melhor edição talvez tenha, mas foi aquilo que a gente já discutiu. Mas assim, ele não tem o melhor. Não, mas o conjunto todo dele é muito bom, tanto que ele ganhou o melhor elenco no Screen Actors, né? Que o Sindicato dos Atores dá o prêmio de melhor elenco. E ele tem mesmo o melhor elenco. Ninguém tá fenomenal. Ninguém merecia o Oscar. A Rachel McAdams não merecia o Oscar. O Mark Ruffalo não merecia. Mas todos eles juntos merecem. E o filme todo junto, por tudo como ele merecia. Eu acredito que ele mereceu esse Oscar. E ainda tem a temática, que é importantíssima. E eu acho que o Oscar também vota muito nisso, na temática, né? Ele também pesa o quanto é importante se discutir este assunto ou aquele assunto e tal. Que foi o caso, por exemplo, do 12 anos de escravidão, né? Exato. O Alfonso ganhou o melhor diretor e aí chegou na hora do melhor filme, 12 anos de escravidão. Porque foi um filme sensacional, merecido, e também porque ele tinha uma temática importantíssima para ser debatida, etc, etc. Pegando o gancho aí nesse lance das categorias que o Dani falou, pela primeira vez, desde 1936, um filme ganhou a categoria principal e só mais um prêmio. Foi no caso de roteiro. Então sempre os filmes ganham pelo menos 3 categorias. Então assim, a surpresa talvez foi nesse sentido. O Spotlight não vinha ganhando nada e ganhou o melhor filme. Mas a surpresa não se dá pela qualidade do filme, que é difícil você ver defeito no Spotlight. Ele é muito eficiente, né? Ele é muito eficiente. Eu acho até que ele tem uma vantagem sobre os outros, que é justamente isso, ele ser muito linear. Ele tem um ritmo muito bom, ele é muito condizente em tudo que ele faz, toda a parte de edição dele é muito boa, muito bem feita, você consegue acelerar o filme quando precisa, você dá atenção quando precisa e tal. Agora, os outros filmes, por exemplo, a gente pega lá A Grande Aposta, ele gera essa dúvida, as pessoas assistem e tal e ficam, puta, não entendi direito e tal, tem que assistir de novo e tal. Ponte dos Espiões, ele flerta um pouco com aquela coisa até meio, sabe, tipo, ok, a gente tem ali todo o debate, mas... É como se o filme todo fosse um pouco blasé, nem o Mark Rylance. Exato. Né? Brooklyn é a mesma coisa, né? Ele tem também... Não, Brooklyn não precisava mesmo. Mad Max gera também essa polêmica de amo ou odeio, né? Que a gente tem até essa visão aqui da Grécia que, tipo, né? Não gostei, não é um filme que fala comigo. E é isso mesmo. Ele não fala com muita gente, isso é exato, porque como ele é uma pintura, né? Um filme que é isso, as pessoas vão olhar e vão falar, tá, eu gostei
gostei desse filme ou não gostei desse filme. Não existe um mais ou menos e tal. Não, ele é um filme nesse sentido. Perdido em Marte também foi um filme interessante e tal, mas que também não apresenta tanta coisa nova, tantos elementos novos e tal. O Regresso, ele era, assim, tinha um grande peso, mas eles não iam dar um filme que trouxe também muitos elementos que o Iñárritu já tinha apresentado pra gente, né? O filme, ele tem as grandes cenas, ele tem essa parte criativa e tal, mas é um filme de vingança, é um filme que ele tem um roteiro, que é um roteiro até meio manjado, né? Pelo que você vai assistindo o filme. Você tem o Quarto de Jack, que também passa um pouco por isso, assim, de ser, apesar de ser um filme muito interessante e tal, mas ele também não é uma coisa, ele não tem um grande impacto, uma grande revelação, nem nada disso. Então, assim, o Spotlight, ele por isso que, assim, pra mim, o Quarto de Jack, ele parelha muito com o Spotlight, porque eu acho que os dois, eles são muito eficientes no que eles fazem. Agora, o Spotlight, ele é muito linear em tudo. A trilha, os cortes, tudo, toda a direção e tal. Então, assim, realmente, no conjunto da obra, se você for ver tudo que é considerado ali, você pega e fala, não, ele traz uma temática, uma coisa muito investigativa, você sai do filme sem ter dúvida do que foi que aconteceu. Então ele é eficiente em tudo isso. Então, assim, tá bem entregue também esse Oscar, entendeu? Eu acho que no fim das contas foi um Oscar muito legal, assim. Eu gostei, foi um dos meus favoritos dos últimos anos, porque ele teve boas surpresas. Por exemplo, vários ninguém esperava tantos Oscars pro Mad Max. O Spotlight ganhando melhor filme, sabe? Teve algumas surpresas bacanas. Não teve muitas injustiças, tirando Canção, ele não teve injustiça nenhuma. Você pode até dizer assim, eu gostei mais daquele, mas você não pode dizer que foi uma injustiça ter dado o Oscar pro que ganhou, né? Quase todos os casos. E ele teve bons momentos, assim, sabe? Desde a Lady Gaga cantando lá e aquele momento wow, que foi semelhante com o Glory do ano passado, exato, né? Exato. Sabe, assim, eu gostei muito do Chris Rock, mesmo que você possa reclamar do excesso ou da acidez dele, mas acho que foi um momento que precisava ter acidez. Teve um discurso legal da Cheryl Boone Isaacs, né? Da presidenta da academia. Eu gostei do discurso do Leonardo DiCaprio. O discurso do Leonardo DiCaprio foi muito bom. Fantástico. O discurso, teve vários discursos bacanas, assim, ou emocionantes, ou com alguma chamada importante. Teve muito momento de humor, né, de apresentador indo lá e fazendo piadinha e tal. Eu acho que foi muitas coisas, assim, ele valeu, assim, e fechou com uma surpresa boa pra todo mundo. Eu acho que poucas pessoas, não teve ninguém que odiou que Spotlight ganhou de melhor filme. Gente, eu preciso comentar também Spotlight, porque, bom, primeiro, por se tratar de jornalismo, eu ter feito jornalismo também, eu não achei que foi surpresa, de forma alguma, eles terem esse filme ter ganhado. Esperava, na verdade, era um dos filmes que eu esperava que ganhasse, então eu não me senti surpresa quanto a isso. Eu gostei muito, fiquei muito feliz, na verdade. Eu imagino que esse filme vai ter uma repercussão muito grande para a classe dos jornalistas, já tem até jornal publicando texto sobre isso, porque é uma classe meio que desvalorizada, meio que com problemas, não precisa de diploma, tem um monte de questão, um monte de gente sendo demitida, enfim, tecnologia, enfim, é um monte de questão que não cabe agora, mas também não achei que foi linear, viu, Rafa? Porque pelo menos quando eu falava bastante de linearidade em filme, a gente falava mais, eu entendo que você falou que seja no sentido de convergência, tudo convergia para o mesmo sentido, teve um objetivo, você terminou o filme com clareza, eu entendo isso, mas eu achei que passou muita mais emoção, no sentido de mostrar que realmente eles não iam só falar apenas de alguns casos, mas de mostrar que era uma coisa muito mais poderosa, e o jornalismo, ele, na verdade, ele tá aí para isso, não só para desvendar pequenos casos, mas para mudar a vida de pessoas, né? Teoricamente, a prerrogativa de jornalista é mudar o mundo, então, no caso, seria isso. Então, eu não acho que foi linear nesse sentido, porque se fosse linear, eu poderia chamar de Carol, por exemplo, que é uma coisa aquela cena de sexo e acabou. E realmente, nesse sentido, eu entendo o que você tenha falado, mas eu não chamaria de linear, mas é isso. E eu gostei pra caralho de ter ganhado. Eu terminei de assistir o filme, eu saí do filme, tipo,
feliz, com a certeza de, cara, eu escolhi a profissão certa, é isso, e eu amo o que eu faço. Eu acho assim, ele não foi uma super surpresa, do tipo, meu Deus, tipo, seria se Brooklyn ganhar, meu Deus, o que tá fazendo aqui? Se Brooklyn ganhasse, eu ia chorar. Eu ia estar no chão. Não, então, mas assim, eu tô falando assim, foi um pouco surpresa, por quê? Porque a partir do momento em que deram lá a melhor direção, que foi um pouco antes, pro Inhárritu, teve, sabe assim, o Spotlight não ganhou mais nada de importante, apesar de que ele não tinha mais tantas indicações, mas ele não ganhou o sindicato lá dos produtores, que geralmente converge, né, esses prêmios do sindicato e o do Oscar. Sabe assim, eu acho que tava tudo muito pra a grande aposta ou o regresso, ficou muito nessa, né, a partir desse momento. E aí chega lá Spotlight, dá uma quebra, não foi uma surpresa absurda, né? Sei lá, melhor filme, Joy, sabe? Não foi isso. Mas foi um pouco, entendeu? Deu uma quebradinha. E eu achei isso muito bom. Claro, uma surpresa absurda, né? Tipo, não vai ser bom pra ninguém, né? Chegar lá e sei lá, Perdido em Marte ganha. Meu, não teria porquê. Mas essas quebrinhas eu acho muito legal. Porque é o que dá emoção pra premiação. Sim, exato. Eu acho que a premiação tem que ser vista como um show também, né? E claro que não tô dizendo que você tem que, sei lá, moldar quem vai ganhar, porque tem que ser uma eleição, mas você pode fazer com que isso não seja, sabe assim, tão previsível como tem sido há muitos anos. Eu prefiro 1000 vezes um Oscar, esse Oscar com emoção, você fala, não, mas vai ganhar aqui, vai ganhar ali, mesmo que, tipo, o Leonardo ganhe, porque todo mundo queria que ele ganhasse e tal, mas eu acho legal quando você tem essas emoções, esses momentos de emoção, é isso que faz com que aconteça esse show que é o que os americanos sabem fazer, eles sabem fazer show. O Spotlight, ele foi talvez surpresa pra muita gente, porque ele passou um pouco batido aqui no Brasil. Ele ficou acho que só 3 semanas em cartaz. Então todo mundo tava falando ou de Mad Max, porque de fato foi o filme mais marcante pra todo mundo em 2015, e o regresso pelo lobby de ter ou não a estatueta pro Leonardo DiCaprio. Então assim, por ter passado um pouco batido, pode ser que a galera tenha se surpreendido um pouco mais. Mas uma coisa que eu achei legal dos 8 indicados pra melhor filme é que eles são muito diferentes entre si. Como comparar Mad Max com Brooklyn, por exemplo, né? São totalmente opostos. O Spotlight, eu diria que ele é um arroz e feijão sem tempero. E o regresso, ele é só o tempero sem consistência. Então, assim, eles são muito diferentes. Mesma coisa, assim, Quarto de Jack e Perdido em Marte são bem opostos também. Perdido em Marte é a cota de filme do espaço em todo o Oscar nos últimos 3 anos, né? Sim, verdade. E assim, então assim, eu gostei muito da diversidade dos filmes. É praticamente impossível alguém que goste de cinema, que vá ao cinema com frequência, não ter gostado de pelo menos 2 filmes aqui, que agrada realmente a vários. Exato. Uma coisa ainda sobre a diluição das premiações, só Perdido em Marte e Brooklyn, dos 8 indicados, não levaram nenhum prêmio. Então, os 6 dos 8 indicados, pelo menos uma estatueta eles levaram. Eu acho que Spotlight mereceu muito, teve vários Oscars muito merecidos, mas eu acho legal lembrar que o Oscar já deu o prêmio de melhor filme pra filmes que não mereciam, né? Só pra citar 3 exemplos. A gente teve, por exemplo, Crash no Limite, que ganhou, tipo, é um filme whatever. A gente teve aquele Shakespeare Apaixonado, não faz muito sentido, mas enfim, ele ganhou de melhor filme, né? Acho que até de melhor atriz pra a Gwyneth Paltrow, né? Tipo, X assim. E teve um filme de 89 que é o Conduzindo Miss Daisy, que tem o Morgan Freeman, né? Que é o motorista e tal. E é um filme que é muito lembrado do tipo assim, ninguém pensa no Conduzindo Miss Daisy se não for alguma coisa relacionada ao Oscar, porque ele não é um filme que as pessoas vão se lembrar. Então assim, eu acho que independente de quem ganha ou quem não ganha, um exercício que é bom a gente fazer é pensar daqui a 20 anos de que filmes a gente vai se lembrar. Sim, exato. E daqui a 20 anos a gente vai se lembrar de Mad Max. Desculpa, mas essa é a verdade. Não, eu também vou lembrar, mas eu vou lembrar que eu vou ter vontade ainda de dar banho todo dia. Nossa toca Caia Multi. You gotta go and get angry and all of my honesty.
You know I try, but I don't do too well with apologies. Chegando ao final de mais um podcast, agora o Podcast Cinemação número 169. Batemos esse papo sensacional aqui sobre o Oscar, né? Oscar 2016. Agora outro episódio desse só em 2017, com mais uma cobertura sensacional do Cinemação. Parabenizar de novo a nossa equipe por mais um trabalho fantástico. Se você não segue a gente, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, vai lá no Snapchat, segue a gente lá, porque é um trabalho muito legal que a gente faz, com todo o amor, todo o carinho que a gente tem pelo cinema, né? E gostaria de agradecer aqui também a Grécia e o Lucas pela participação nesse podcast tão especial e pedir para que vocês deixem aí pra gente, né, os meios de contato, além de o pessoal ir no Cinemação, ler os artigos que vocês escrevem lá e tal. Tem algum outro lugar aí que eles podem te encontrar, hein, Grécia? Tem o meu blog, se vocês quiserem dar uma acessada lá, é Abafa o Caso, abafa com dois Fs, .blogspot.com. Vocês podem conferir meus textos lá. Muito bom. E você, Lucas? Olha, pode me achar no Acabou de Acabar, que eu também escrevo lá pro Acabou de Acabar, que é um parceiro aqui do Cinemação. Isso e claro, aí. vocês podem me achar no Cinemação, e aí tem linkado as minhas redes sociais, o Twitter, o Facebook. E quero agradecer, foi uma honra participar logo do 169, um podcast um tanto icônico. Ah, eu ia fazer piada disso, droga, mas tudo bem. É o meu primeiro podcast, fazendo parte da equipe. Eu quero agradecer agora em áudio, né, ao Rafael, ao Dani, ao Henrique, agora também aqui do lado da Grécia. Foi um prazer estar essa noite com vocês. Eu espero que o barco não afunde. Cavalheiros, agora, né, eu queria falar do 169, me perdi a graça, já tudo bem. Era isso, muito obrigada pelo convite, fiquei honrada de fazer esse podcast com vocês sobre o Oscar. Não falei muita coisa, mas isso que eu falei acho que deu pra dar risada e espero contribuir para os próximos. Até logo. Grécia, fique tranquila, sabe como foi a sua participação? Bacana, brincadeira. Nossa, obrigada. Vou perguntar. Bacana foi. Não, foi agora bacana. a Pires diria que foi bacana. Mas é isso. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Valeu, Grécia. Valeu, Rafa. E até semana que vem. O Podcast Cinemação número 169 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, no, no wonder I let you down. Is it too late to say sorry now? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.